Deve acender alguma coisinha aí. Acho que está lá em cima lá, tá vendo? Tá piscando. Acho que quer dizer que está gravando, né? Tá. Tá tudo certo? Então, cara. Então a ideia é mostrar algumas coisas ligadas à pré-fabricação, um pouco à pré-fabricação leve, né? A gente vai, ao longo da conversa, apresentar. Eu tentei fazer um resumo de algumas opções e para a gente conversar de vários materiais. A gente tem discutido muito que existe uma certa evangelização de material, né? Então, quem vende concreto quer vender só concreto, quem trabalha com aço quer fazer tudo em aço, quem faz madeira quer fazer tudo em madeira. E a gente vem discutindo justamente a possibilidade de você integrar esses materiais. E quem quer fazer em terra, ele fala que eu sou cimenteiro, né? Então, também quer fazer tudo em terra. Mas a ideia é como é que a gente pode. E aqui vou tentar apresentar algumas coisas, alguns caminhos e algumas possibilidades, algumas experiências que foram feitas. São todas obras pequenas, tá? Sou um cara que faço obras pequenas, não sou de grandes obras. E justamente a dificuldade está nas obras pequenas. Eu sempre falo que a gente fazer pré-fabricado um galpão de 10 mil metros num terreno de 20 mil metros não tem nem graça. É muito fácil. Agora, você entrar em obras pequenas, né? Vocês continuam trabalhando lá com IT? Com IT? Tá. Apesar da turma? Bom, tá ótimo. Bom, então, eu vou começar a mostrar, isso eu chamei de módulos, né? Porque hoje a gente tem um pensamento que a industrialização começou agora, no século XX, no século XXI. Mas a ideia é mostrar como as obras sempre tiveram um pensamento e sempre tiveram uma modulação, né? Então, aqui, só por curiosidade, né? Botei aqui a Stonehenge, que todo mundo conhece, né? E se a gente olha, isso parece um amontoado de pedras, né? Mas se a gente chega um pouco mais perto, temos aqui, né, que muda. Acho que está vindo aqui. Se a gente se aproxima, você começa a ver que isso aqui é um pilar e aqui já tem um encaixe, tá vendo? Foi desenhado um encaixe para que pudesse apoiar nesse pilar, né? Se a gente chega mais perto ainda, você vê em alguns casos, olha, essa pedra foi rebaixada aqui e essa ficou com uma saliência. Você percebe que tem um encaixe aqui. Então é interessante de como você vai se apropriando do material e você vai conversando com esse material. Então, a gente historicamente tem esse entendimento do material. Deixa eu puxar isso aqui para o lado. Eu não lembro como é que a gente puxa isso aqui, viu? Pode minimizar. Não tá assim, peraí. Aí não aparece ninguém? Tá. As pessoas não estão com a câmera ligada. Liga também, o pessoal fica tudo escondido, né? Bom, essa imagem eu coloquei, essa é a igreja da Nossa Senhora da Conceição em Paraty-Mirim. Muita gente deve conhecer, é a igreja mais antiga de Paraty, edificada em 1720. Tem de interessante aqui, a ideia é mostrar, por exemplo, vocês veem que tem uma pedra aqui, olha. Tá? E essa pedra, ela está encaixada como se fosse uma laje nessa parede. Então, quando foi montada e foi organizada, ela tem essa construção em pedra, né? Aí vocês conseguem ver, isso aqui é como se fosse uma laje mesmo. Então ela está engastada aqui dentro, obviamente. E aqui aparece um pedaço de pedra para fora da parede. Vocês já vão ver o que é. Aqui está trocado, isso é uma vista de baixo. Isso é como se fizesse uma laje de concreto pré-fabricada, inclusive, e colocasse. A gente tem que pensar que o concreto é pedra líquida, né? Você tem que pensar que o concreto, o cara vai lá, explode a montanha, transforma em brita, esmaga tudo, e depois você junta na forma que você quiser. Então você está transformando. Depois a gente vai falar um pouquinho também da argamassa armada, como é que é. Bom, então essa pedra que está aqui, aparecendo por fora, tem um motivo. Ela está aqui dentro no púlpito. Então ela atravessa a parede, está um pouquinho para fora, provavelmente para equilibrar o balanço e travar,
e ela está aqui. Então, isso já é um pré-fabricado, teoricamente. Você vai lá, seleciona a pedra, escolhe a pedra, trabalha a pedra, tem um trabalho de cantaria do mestre aí, né? E como ele dominava essa técnica. E tem uma, né? Bom, aí vamos voltar um pouquinho. Em 1850, o Paxton, junto com o Oil Jones, vão ganhar o concurso para fazer o Palácio de Cristais na Inglaterra para fazer a Feira Universal. Isso é um concurso, como é um palácio de vidro, quem foi a modulação lá? O vidro. Então é um projeto em vidro e aço, e quem determinou foi o vidro. Então o projeto vai seguir a modulação do vidro. Sempre se preocupa, não, vamos fazer pré-fabricado, mas que módulo nós vamos seguir? É 15, é 20, é 10, é 30? E cada material tem uma modulação. Nesse caso, o vidro, usou-se a modulação do vidro. Inclusive se colocou 70% da indústria de vidro da época para fazer essa obra, né? E aqui algumas imagens da obra sendo feita. Então você tem as estruturas de aço, você tem todo o escoramento, né? O pessoal montando. Essa obra não me lembro a área, acho que é 70 mil metros quadrados. Tem 40 metros de pé direito. Aqui vocês veem eles içando as peças. Está vendo os cavalos aqui? Essa peça foi produzida no chão e está subindo. Eu acho que o miolo tem. Que é isso aqui, ó, tá vendo? Esses módulos foram feitos no chão também e foram içados para fazer essa grande cobertura. Isso foi feito tudo em aço. Então, o que é? Em 1850 está acontecendo o quê? Vocês lembram que a Torre Eiffel é 1887, 89. Depois a gente vê 9, né? Que é os 100 anos da... Então, nesse período, em 1850 coincide, inclusive, só para gente... Eu vou fazer uma conversa meio anárquica aqui, mas eu preciso ir ligando as datas. 1849, o Lambeau pede a patente da argamassa armada, que vai sair em 1855. E o que é argamassa armada? A argamassa armada é cimento, areia e tela. Ela não tem a brita. Por isso que nós trabalhamos com espessuras médias de 2 centímetros. A norma recomenda até 3, 3,5 no máximo de espessura. Então ela é muito delgada. E o Lambeau vai então fazer um barco. Ele faz um barco em argamassa armada, e no pedido de patente dele tinha uma coisa interessante. Ele escreve no pedido: este material substituirá a madeira no futuro. Por quê? 1850 está entrando aço com força, e a floresta europeia já foi para os fornos. Ela está no forno da siderúrgica já. Tanto que a partir de 1850 e 1860 eles começam a pensar em reflorestamento. E aí por isso que ele coloca lá que tipo, não teremos mais madeira, né? E o aço está entrando. Mas é interessante isso porque nós estamos lá atrás, já é. Então a pré-fabricação não é nova. Tá? Esse conceito de encaixar, de pensar, de articular é antigo. Aqui uma vista interna, uma gravura da época, né? Inclusive aqui tem uma coisa interessante, o Brasil participou dessa feira internacional. E essa feira internacional, ainda as máquinas eram a vapor. Tá? A grande feira e os grandes equipamentos industriais eram movidos a vapor. Na feira de Paris de 1889, que a Torre Eiffel foi feita inclusive para a feira, lá começa a entrar energia elétrica. As máquinas com energia é um pouco dessa transição no tempo. E aqui tem uma coisa interessante, que o Brasil ia levar o quê de indústria ou de feira? Então ele leva, Dom Pedro II leva coisas tropicais, leva inclusive a Vitória Régia, e leva, que não se chamava Vitória Régia. E aí leva, inclusive, os indígenas e tal, que as mulheres subiam na Vitória Régia para poder pescar. Tinha todo um ritual e tal. Ele leva isso tudo, e a rainha Vitória ficou muito impressionada com tudo, aí Dom Pedro, então, dá o nome de Vitória Régia. Por isso que chama Vitória Régia, por causa da rainha Vitória. Não é por causa da Amazônia. De qualquer forma, nós estamos em 1850 aqui. Tá? Que hoje é muito maior do que qualquer shopping, isso. Que inclusive ela foi desmontada depois, tá? Porque o estudo foi feito para ser desmontado,
efêmera, essa é uma construção efêmera, ela foi realmente desmontada, mudou de lugar, depois ela sofre incêndio, se não me engano, na década de 30 e depois acaba. Bom, aqui está a torre, né, que vai ter um processo de construção muito rápida, tá? Que também é efêmera, tá? Ninguém queria que ela continuasse lá. Eu acho que foram uns 8 meses, viu? Muito rápido. E aqui tem uma coisa interessante, é o aço, mas que mão de obra está entrando? Quem conhecia a montagem? Os carpinteiros. Então, o pessoal da madeira vai montar o aço. Isso aqui ainda é tudo arrebitado a quente. Até tem uma história que o pessoal usou alguns, o pessoal de circo, né? Porque tinha que subir, jogar coisa. Tem uma, né? Então, os carpinteiros construíram a metálica, depois eles dançaram, porque a metálica entrou com mais força. Aqui uma outra obra do Eiffel, que é o Hotel Hermitage. Então, e aqui tem uma ligação. O Art Nouveau é aço, né? O Art Nouveau é aço, e aí fica muito fácil carimbar, estampar e pré-fabricar isso, né? Isso vai ser exportado, né? Bom, aí essa ponte na Suíça, feita pelo Maillard, acho que é 1906, eu acabei não botando a data, desculpe. Mas o que tem de interessante nessa ponte? É uma das primeiras pontes de concreto, ela vence um vão enorme, e aqui tem uma coisa muito interessante. É muito alto, você não tinha como escorar isso. Você não tinha como fazer escoramento de baixo até em cima. Então, a forma de madeira era uma ponte. Então, foi feita uma forma de madeira que já era uma ponte, apoiada só nas pontas, para suportar todo esse concreto. Pô, caramba, você já tinha feito uma ponte de madeira, não precisava fazer outra de concreto. Então, é sempre legal a gente pensar que onde tem concreto, tem madeira. É como você vê Brasília, onde tem concreto, tem madeira. Tá? A princípio, depois você tem formas metálicas, né? Esse é o arco que o Maillard vai fazer na Suíça também. Isso aqui é muito delgado, né? Tem 10 centímetros, 7 centímetros. Tá? Então, a entrada do concreto, aí que entra a questão do concreto enquanto pedra líquida, porque você começa a dar forma para ele, né? Aqui um desenho que era do catálogo do René Bic. Quem é o René Bic? O René Bic era um engenheiro francês que vai sacar a questão do cálculo estrutural. Então, em 1906, ele monta um escritório onde vai fazer o cálculo estrutural. Porque aí tem uma transição da mudança de materiais. A hora que você tem o carpinteiro com a madeira, você tem o pessoal da cantaria com as pedras, tem o pessoal do tijolo. O concreto armado ele vai aqui definitivamente tirar o potencial construtivo do trabalhador. O próprio Sérgio Ferro vai trabalhar isso num certo momento, tá? Que nesse momento, quer dizer, quem trabalha com a pedra, com o tijolo, você tinha o mestre que conseguia tocar. Aqui você precisa do engenheiro. Você começa a ter, ele monta todo o esquema e o escritório dele vende cálculo estrutural. Tanto que tem Espanha e Portugal, o concreto é conhecido como René Bic, concreto René Bic, que ele vai exportar e vai fazer essa forma ortogonal, que não é a melhor forma para o concreto. O concreto é mineral. Então ele trabalha muito bem a compressão, mas ele não trabalha a tração. E aí é que entra o aço com força. Você precisa colocar o aço embaixo para aguentar a tração. Então o concreto embaixo é só para proteger o aço e não oxidar. E em cima ele está trabalhando a compressão, ele contribui. Mas essa forma, ela é muito boa para reprodução. Então você vai criando as formas, a linha de produção, e aqui você vai ter um grande lucro no processo. E vai começar a fazer uma divisão da mão de obra. O cara que faz forma, que é o que a gente vive hoje. Quem faz forma, quem faz armação, quem concreta, quem coordena, você vai criando uma divisão social dentro do canteiro de obras, né? Aqui uma estrutura de concreto armado dele, da época, você vê aqui, de 1906 para cá, 100 e poucos anos depois, nada mudou. E aqui a gente tem uma obra em argamassa armada, que é do Nervi, que é o Palácio dos Esportes. Aqui são as peças pré-fabricadas, tá? Elas foram pré-fabricadas. Esses losangos que vocês veem são todos pré-fabricados, que foram montados. E aqui é muito interessante que isso tudo tem um caminho de forças, né? Vocês veem que isso cai aqui, daqui vem para cá, abre aqui, né? Então tem todo
vocês conseguem ver no próprio desenho. Isso aqui depois foi feita uma laje em cima. Então essas peças eram encaixadas e depois se deu uma capa em cima. Isso é vista interna. Isso é muito legal porque isso é pré-fabricado, são peças quadradas, todas têm ângulo, são losangos, né? E aqui a gente vê bem esse caminho de forças, né? Como é que os esforços vêm daqui, ele vem para cá, esse vem para cá, esse vem para cá, esse vem para cá. Concentra nesse apoio e depois abre. Então é legal porque esse desenho a gente consegue ver o caminho das forças, como a gente vê nas catedrais góticas e tal, né? Então aqui, e esse vão é 80 metros, tá? Nós estamos falando de um vão de 80 metros, não estamos falando de um vão pequeno. Isso ele já vai fazer em 30 e poucos, tá? Bom, isso aqui eu vou falar depois no canteiro. Então, a ideia inicial aqui foi... Isso aqui. More. Qual que é? Hide names, essa aqui? Opa, isso. Ótimo. Tá. Então, o que é interessante, a gente começar a pensar que os materiais têm uma técnica, têm uma modulação, têm uma dimensão e têm uma escala. Como é que a gente vai através da história? E aí é que a gente começa a entender como o material funciona, para a gente ver como é que a gente coloca ele, onde é que a gente desenha, como é que o projeto de arquitetura vai se entrelaçando com as técnicas, né? Eu vou mudar de... É só voltar aqui, né? É para voltar nos outros... Isso, isso. Eu vou aqui. É só uma continuidade. Na verdade, eu nem ia mostrar essas. Que essa tela é tão grande, né, que a gente... Aqui eu vou bater rapidamente. Isso aqui são taipas novas que têm sido feitas. Aqui no Brasil, quem tem feito é a Taipau, que hoje é o metro quadrado mais caro do Brasil, é a parede de taipa, que o cara está vendendo lá em Campos do Jordão para elite, virou um fetiche, né? Eu tenho uma parede de terra, custa R$ 1.000 um metro quadrado a parede, em média. Tá. Inclusive, tem um pessoal agora lançando uma peça cerâmica que imita a taipa. Então, você pode assentar e ela imita. Então, ok. O que a gente precisa tomar muito cuidado é isso, é com a questão de como os materiais são transformados em fetiche, o marketing, a mídia vai jogando. Então, como é que é? A terra pode ser um material que pode ser aplicado nas comunidades? Pode. Tá? Então, como é que... Então, essas obras, eles também já usam um pouco de cimento, tá? Não é só terra, porque eles são muito delgados e tal. Esse é do David. Acho que eu tenho que mudar aqui mesmo. Tá, e tem uma outra coisa que começa a mostrar a taipa. Só que para você mostrar a taipa, você precisa de um impermeabilizante muito forte e uma química aí. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com a questão ambiental. Não tem como construir sem mexer no meio ambiente. A gente só precisa equacionar isso. Na hora que você começa a deixar aparente, você tem que proteger isso. Tanto que nós temos de taipa, ela tem sempre um revestimento, que é para proteger por causa das intempéries. Né? Então, aqui vai uma química forte, que no geral está na mão dos suíços, dos alemães e tal, né? Obviamente, tem efeitos fantásticos, você vai trabalhar com a cor da terra, acho que isso tudo é fantástico, acho que a gente tem que aprender a trabalhar com isso, né? Vai cruzando madeira, né? Você vê mesmo na Austrália, que tem muita coisa em taipa, não tem casa pequena, as casas lá são as com taipa de 1.600 metros quadrados, 1.300, né? Então tem um público que consome isso, né? Bom, isso tudo é mais para mostrar o que está acontecendo hoje, né? O Renzo fez também esse hospital em Uganda, que ele faz uma parte de terra, né? Foi lá, plantou a árvore, né? Fez a taipa também. Depois cobriu com uma estrutura de aço, separando por causa da ventilação, né? Por causa tá?
Aqui, agora vamos entrar um pouco Eu peguei umas imagens aqui do Brasil, isso aqui em São Miguel Paulista, são ruínas do sítio Mirim, que não existe mais, só sobrou essas ruínas em Taipa, tá? E aqui a gente vê os codos, né? Que são os vazios que travam o taipau. E a partir disso eles foram levantando, isso é mais curiosidade, fizeram todo um levantamento quase arqueológico lá, né? E com isso você levanta a planta de como era e o tamanho das formas. Porque com isso tudo tinha uma modulação. A taipa, ela usava a vara, que é 1,10 m. Com duas varas 2,20 m, meia vara 55 centímetros. Então, se você com isso, você consegue identificar o tamanho do taipau, mas essa modulação era muito típica. Então, nós estamos fazendo uma recuperação lá na Catedral de Campinas. E é interessante que você pega os espaços internos, então você tem, por exemplo, 8,80, que são 8 varas de 1,10, tá? Ou você tem 7,70, que são 7 varas. Então, e a gente mede, confere esse padrão, porque os portugueses conheciam muito bem isso, e eles tinham uma conta muito séria disso. Então, eles, nós vamos implantar um negócio lá na África, já sabia quanto custava, tá? Quanto tempo levava para fazer. Então, é só para levantar que essa modulação... Só que eles desenharam, e a partir de desenho eles acharam as travas, né? Que são os codos, que hoje é aquele tubinho de PVC com ferro dentro, que é para tirantar. Isso, no geral, era uma madeira roliça, uns 10 centímetros, e a gente até, outro dia eu estava vendo lá na catedral, que tem uns que estão sem, eles usavam a folha de bananeira como impermeabilizante, como desmoldante. Então enrolava o codo de madeira depois tirava. Então você olha, fica a marca da folha de bananeira. Tem alguns que tem lá. Então, assim, é só para vocês verem que tem toda uma técnica que foi. Aí, a partir disso, recompõe o taipau, tá vendo? Aí você descobre se eles faziam 2,20, 4,40, mas a modulação era sempre a partir do 1,10. Era muito comum você, quando é 2 pavimentos, você faz, ou 3, você faz 1,10, que é uma vara, depois ela reduz para o segundo pavimento para meia vara, e é onde você apoiava as madeiras, para trabalhar toda a compressão. Então, tinha toda uma modulação nisso, né? Porque hoje se fala muito em pré-fabricação para estudar modulação. O que vou passar, só para... Aí eles conseguem, então, descobrir como é que foi montado isso, e o tamanho do taipau. Aqui, só curiosidade, essa é a Catedral de Campinas, é um desenho, acho que de 1878. Lá nós temos a maior parede do Brasil em Taipa. Ela tem 19 metros de altura e 2,20 de largura. Duas varas. Então ela sobe 19 metros, que é atrás dessa fachada, que era isso aqui originalmente, tá? 1869. Esse é um desenho curioso, eu acabei botando porque o Hércules Florence, que é a briga da questão da fotografia, era de Campinas, quer dizer, não era de Campinas, o francês veio na expedição russa e ele para em Campinas. Era o segundo desenhista, morreu o primeiro, ele assumiu. E ele vai então pesquisar fotografia. E ele não conseguia fixar, então ele fixava no vidro, aí ele tirava a foto, aí ela ia perder rápido, então ele punha um papel em cima e copiava. Então tem uma série de desenhos dele, isso aqui é 1830, então tem aqui um pessoal fazendo uma construção em taipa, uns parentes aqui e tal. Bom, e aqui assim, só para mostrar que sempre houve, esse desenho é de 1790, como fazer a taipa. Então você tinha ferramentas, né? A modulação. Essas cunhas aqui de madeira, a gente usa de aço, na forma de aço até hoje. Aqui o outro desenho de 1793, do Rosier. Então são métodos de como construir. Não é que você chegava lá e ia fazendo a taipa ou a terra de qualquer jeito. E aqui toda uma série de equipamentos, formas, travamentos, né? As ferramentas que se usava, né? O próprio manual de como fazer, né? O Crater vai recuperar isso aqui em 79, uma série de soquetes, como é que socava, né? Então, e depois vai se desenvolver essas formas. Então, mas a ideia aqui é mostrar um pouco o seguinte, eu vou já mudar para outro ponto. Como é que a gente vê, historicamente, tem um processo de pensar a construção, tá?
Alguma dúvida? O pessoal que está em casa quer perguntar alguma coisa? Não, apertei errado aqui. Deixa eu mostrar alguma coisinha de canteiro agora. É porque o pessoal. Ah, sim, é bom. Botou um cara que você tinha comentado que virou o fetiche da elite, né? É. Por que teve esse processo? Já que, pelo que eu pouco sei da taipa, era que a lógica seria totalmente invertida, né? Simplesmente por ser uma materialidade mais acessível, pelo menos era para ser, né? Sim. Então, aí tem uma mudança interessante. Muito boa essa pergunta. Porque historicamente você tem a taipa, você também tem a taipa de pilão, que é essa socada, e tem a taipa de mão, que é que você arma com uma estrutura de bambu, ou tem a taipa tipo portuguesa, que são barrinhas retas e tal. Você opera isso manualmente. Começa a ter uma grande mudança quando entra o tijolo. Nós vamos chegar aí. O tijolo entra no momento em que você precisa ter uma olaria. A taipa, a princípio, você tinha, quem conhecia, a taipa, mas é uma mão de obra fácil de agregar. Você punha gente, isso ia trabalhando, o pessoal ia aprendendo e tal, né? Então você tinha mais liberdade para produzir a taipa. Quando você entra no tijolo, você começa a ter uma indústria. Você tem que ter um forno. Aí o pessoal, não, você tem um tijolo lá com o carimbo do rei, da monarquia. Nossa, que legal. Não, não é que legal. É que para produzir tinha que pagar uma taxa para a monarquia. Então é óbvio, você já começa a ter investimento. Então você tem que montar uma olaria. Tá? E ela serviu muito, por exemplo, nas áreas rurais. Como é que era comum na área rural a casa brasileira? O pessoal ia casar, estava lá na área rural, juntava todo mundo, fazia uma casa de taipa, fazia uma grande festa e tal, e acabou. Tá? Eu tive uma experiência, por exemplo, em 80 e pouco, 83, quando eu estudava ainda, que era numa ocupação lá em Campinas, tinha um grupo mineiro que conhecia muito taipa. Bom, então vamos fazer de taipa de mão. Ah, não, nós queremos fazer de bloco de concreto. Bom, vamos cobrir com telha de barro? Não, nós queremos cobrir com Eternite. Vamos pintar com cal? Não, nós queremos pintar com latex. Então, o que acontece? Tem duas coisas complicadas. Quando a pessoa sai da área rural e vem para a área urbana, há uma campanha de que o que ela sabia na área rural não serve para nada na área urbana. Então, há um desmonte da sabedoria para que na área urbana realmente ele não seja ninguém. Ele falou, quem vai ser esse cara aqui? E se cria uma coisa de que o que tem de valor de mercado, porque o cara fala, pô, eu vou fazer de barro, não, mas se eu fizer de bloco, eu vendo. Qualquer ocupação que vocês entrarem, o cara está ocupando, porque ele precisa da casa, mas ele quer vender. Ele está lá para comercializar isso. Óbvio que ele precisa para morar, mas na primeira oportunidade ele comercializa. Isso é um problema dele? Não. É porque o modelo do capital, o modelo capitalista da cidade, leva o cara a isso. Tá? Então, o que aconteceu? Você foi perdendo a questão da taipa. Mais do que isso, teve uma grande campanha de que a taipa dava mal de chagas, porque o barbeiro se alojava na taipa. Tá? Então você percebe que tem toda uma campanha, né? Porque está chegando o tijolo, os italianos chegaram, tem o tijolo, então você precisa ir matando essa tecnologia, que entra o tijolo, que depois vai ser também demolida e substituída pelo concreto. Porque, na verdade, o capital ele está procurando sempre uma forma de reproduzir o dinheiro da melhor forma possível. Né? É como, por exemplo, você fala hoje. Não, então nós não vamos comer nada de derivado de carne, nada contra os veganos, nem contra. O Pedro está aqui. Não, não é isso. Mas o que acontece hoje com o capital? O capital produz, o agronegócio, ele produz soja e milho. Isso ele produz uma ração que ele dá para o gado ou ele dá para o frango. Que depois os seres humanos, os homens e mulheres e todo mundo vai comer isso. Qual que é o grande desejo dos caras? Tirar o gado e o frango e o porco do meio do caminho.
e fazer a ração humana direto. Mas você imagina qual vai ser o lucro dos caras quando a gente começar a comer. E tem os processados que não, é processado, não sei o quê. O caminho que eles querem é esse. Porque, pô, dá um baita trabalho, né? Você criar gado, criar porco, criar frango e não sei o quê para a gente comer. Então, vocês estão buscando isso, né? Daqui a pouco. Então, a gente precisa entender que tem a estrutura da técnica e tecnologia, ela vai se movimentando. Então, o que acontece? Se perdeu essa coisa de terra. Sem contar que você tem, por exemplo, alguns loteamentos que dizem que não pode construir em madeira, por exemplo. E alguns condomínios, inclusive, que dizem que não pode fazer pré-fabricado. Fui fazer um lá em Itatiba, não. Lá diz claramente, não pode ter pré-fabricado. É. Entendeu? E muitos não podem entrar com madeira. Porque tem o conceito de que madeira, o cara vai lá e vai fazer um barraco no lugar. Então você percebe que essa questão do mercado, da técnica, ela vem muito mesclada dessa questão da cultura e da reprodução e da destruição né? Bom, mas deu para responder ou não? Bom, então vamos para um outro capítulo. Vamos para um outro capítulo. Aí você tem toda uma discussão ambiental que está acontecendo. Tá? E aí tem toda uma questão ambiental que hoje ela está sendo absorvida por quem tem mais grana. O cara que vai comer uma verdura sem agrotóxico, que custa R$ 8 o pé da alface, ele não vai comprar, ele vai comprar de R$ 1, que tem agrotóxico. Então, nós temos uma questão de mercado. E o pessoal descobriu esse caminho. Eu conheço o pessoal da Taipau, de Piracicaba. Eles montaram formas metálicas, compactadores pneumáticos, são os que se usam na Austrália. E falou, meu, vamos... Eu, inclusive, indiquei eles para um trabalho, porque eu fiz um trabalho para uma escultura de terra, numa galeria que é para ser aberta, mas depois veio a pandemia. E, então, é assim, é um buraco de terra, você tirou a terra e botou do lado. E aí eu acabei, no fundo, indicando eles fizeram e tal. Não tem problema. Mas aí você vai descobrindo o mercado. Então, fala, bom, vamos fazer ecológica onde? Vamos fazer lá em Gonçalves, vamos fazer em Campos do Jordão. Aí eles pegaram esse mercado. Tem uma coisa assim, que eu acho engraçada, assim, como se... Para mim, assim, é quase como se a arquitetura fosse como a moda, assim, né? Sim. Tem as tendências de períodos e na verdade é isso, né? O capital vai criando as modas, né? E agora, por exemplo, é o cimento queimado, né? O cimento queimado é uma técnica muito popular, né? Assim como a taipa e, enfim, e é engraçado porque recentemente eu tive um cliente que era uma pessoa simples, que agora é classe média, conseguiu contratar arquiteto, eu falei, vamos colocar cimento queimado. Não, mas cimento queimado é algo que eu, né? Não quero. Na fazenda. Então, é muito engraçado, assim, como que... Ele quer um porcelanato, brilhante. Mas é isso, o capital, ele te induz a esse consumo, né? Porque a taipa realmente é uma matéria-prima que vem da natureza, então não tinha por que ter esse custo. Porém, agora estamos no período da moda, da sustentabilidade. Não é de fato sustentável, mas é uma moda, né? Então, o capital te leva também para esse lugar do consumo, porque também é uma tendência e quem tem dinheiro quer consumir o que está se dando agora, nesse momento, assim, é o que eu percebo. Ano passado, ano retrasado, eu fiquei 15 dias no Rosa Luxemburgo, no assentamento, fazendo a vivência de BTC, enfim, construção agroecológica, e era muito engraçado porque a ideia era que todo mundo do assentamento tivesse acesso ao BTC, sim, que é o tijolo ecológico, aquele de 2 furinhos. Sim. E o assentamento tem as máquinas ali disponíveis, mas os próprios assentados falavam, não, eu não vou construir minha casa, minha casa vai derreter, assim, terra. Sim. E todo mundo prefere, de fato, ainda a forma tradicional do tijolo, né, de cerâmico. Mas, enfim, eu vejo que é muito essa questão mesmo da tendência, né, da moda, que vai... E pode ser, o fato de ir para a elite também faz com que eu pense, poxa, está vendo? O rico também faz, então também posso fazer. Então, mas aí como é que nós vamos entrar? Porque aí tem uma outra questão. Para fazer a terra, você precisa ter terra. Então, quem é proprietário de terra? Onde está a terra? Nós vamos fazer de terra aqui em São Paulo, vamos buscar essa terra onde? Vamos cavar no lugar? A Índia tem alguns projetos assim, que faz no local da casa, você faz um subsolo, usa aquela terra, faz um equilíbrio, né?
Mas eu acho que isso tudo faz parte do projeto de arquitetura. Esse é o desafio, né? Bom, aqui isso eu vou passar bem rápido. Isso aqui depois eu vou até deixar para vocês. Isso é mais ou menos um roteiro que a gente vai fazer. O que você precisa fazer para ter pré-fabricado? Entender que materiais você precisa, você vai ter que quantificar peças, levantar pesos e volumes, né? Elaborar planilhas, você vai ter que fazer um projeto do canteiro. Eu vou deixar depois para disponibilizar para vocês, que é um roteiro bem resumido, mas como é que é esse processo industrial que pode acontecer no canteiro? E eu tenho defendido a mano. Eu fiz um mestrado depois de velho, depois vou disponibilizar para vocês também, vem discutindo essa questão do canteiro de obras e de como você pode ter máquinas para produzir, mas precisa ver quem é o dono da máquina. Tá? A máquina é importante também, mas é como é que isso tem que ser cooperativado, associativo, organizado, né? Vocês viram lá na Haiti que é bem difícil de fazer essa operação, principalmente quando chega um capital externo. Então, um roteirinho, como é que planeja o canteiro, né? Como é que você produz peças, vai ter formas, equipamentos, ferramentas, cintas para movimentar, vai ter guincho, vão montar manualmente, né? Materiais que você vai usar, cimento, brita. Deixa eu de novo tirar isso aqui. Desmoldante, hiperplastificante, fibras de polipropileno, perfis de aço, madeira, parafusos, mão de obra, você vai ter encarregado, ajudante, pedreiro, armador, soldador, quer dizer, como é que vai ser? Só um comentário que a gente está falando de canteiro, que a gente operou, vou mostrar rapidamente depois, uma fábrica em Campinas com o Lelé, o que a gente fazia e como é que organizava a mão de obra. Então você tinha uma questão, eu tenho o pessoal que está na produção, tem o pessoal que está na armação, tem o pessoal que está na fundição das peças, tem o pessoal que está no acabamento, tem o pessoal que está carregando. Então a gente tinha o que a gente chamava de oficial pleno. Então eram pessoas que iam mudando de setor. Então ele ficava 2 meses num setor, 2 meses no outro. Então eles começavam a entender o processo todo. E uma coisa que em outras fábricas que a gente foi para ajustar o processo de produção, era inverter eles. Então quem está na fundição vai para o acabamento, porque ele vai ver os problemas que a fundição deixou para o acabamento. Ou então o da armação na fundição, porque a armação tem que estar muito ajustada para poder entrar na forma. Então é legal porque eles começam a ver e entender como corrigir, e entre eles vai tendo uma relação de entender como é que tudo funciona, e o cara começa a entender o processo, né? Porque a tecnologia ela tem afastado a gente do conhecimento. Daí a gente tem que falar um pouco de desempacotar a tecnologia, entender o que acontece. Eu, como sou mais velho, vocês nem sabem que existia, mas existia o Fusca, né? O Fusca era um carro que, se desse um problema no cabo do acelerador, você com uma pedra e um arame rodava mais 200 km. Você amarrava um araminho por uma pedrinha de calço e ia embora mais 200 km. Hoje, seu carro, se você abrir, tem um plástico em cima do motor, você não tem o que fazer, você chama o guincho. Então, o que acontece? A tecnologia vai, ao longo do século XX, tirando esse poder de conhecimento. Por isso, assim, tira a taipa, tira não sei o quê. Depois que os caras aprenderam como é que funciona o tijolo, pô, os caras já estão sabendo o tijolo, pô, vamos meter o concreto nesses caras aí, porque nós temos que reter a tecnologia. Né? Depois do concreto, o aço. Eu ainda também sou do tempo que essas esquadrias de madeira e aquelas de ferro foram desenhadas e o marceneiro e o serralheiro fazia. A gente fazia isso no escritório. Hoje não, você deixa um vão, vê uma empresa de alumínio que vai determinar a esquadria, ninguém sabe o que tem lá dentro. Então, como é que a gente foi perdendo esse conhecimento da tecnologia? Isso é proposital, você não sabe o que tem dentro do seu celular, como é que funciona, né? Então, na construção civil, a gente ainda tem condições de recuperar esse conhecimento ainda. Tá? Bom, então aqui, isso eu vou passar para vocês, que é um roteirinho de como organizar. Aqui é um exemplo de uma forma de madeira feita no canteiro, tá? Então, isso é uma forma, isso está em corte, é uma forma que na época foi feita em um canteiro para produzir vigas em loco. Isso aqui era uma bateria, era uma do lado da outra aqui no chão, você fazia um monte. Isso é feito com chapa de madeirite, sarrafos que travavam, e tem uma pecinha plástica aqui, ó. Tá até o código aqui. A Astra fabrica uma pecinha de plástico para fazer essas cantoneirinhas. Então você prensa ela, que a gente parafusava
essas formas, depois soltava essa tampa, abria e ia soltando as laterais. Então, isso assim, é no canteiro de obras. Fazia um piso de cimento queimado, no caso a gente usava um concreto já existente, que no local tinha como se fosse uma quadra, um piso polido bem nivelado, que a gente usa de forma. Aqui é uma fábrica pequena, era em Angatuba, essa fábrica de 93, eu fui lá para organizar ela. É uma fábrica que fazia galpões pré-fabricados. Ela é muito apertadinha, a gente instalou uma ponta, era um terreno pequeno, esse terreno tinha 2.000 metros quadrados. Depois ela cresce, aí hoje isso aqui funciona até hoje. Aí aqui em Sorocaba eu fiquei 5 anos com eles, eu selecionei o terreno, desenhei as formas, chegamos a ter 400 funcionários. Eles continuam hoje ainda, eles montaram uma de laje agora do lado, sou amigo deles ainda. Esse, Tudo pronto já. tá. Esse galpão, esse aqui ele tinha 20 de largura, acho que tinha 40. No geral, a gente considera com instalação, montagem, uns 30 minutos por peça. Tá? Então, mas esse galpão aqui com cobertura, tudo é montado praticamente em 20 dias, mais ou menos. Tá? É um galpão simples, pilares, vigas, e depois vem o pessoal da cobertura. Esses eram feitos nessa fábrica. Na verdade, esses aqui foram feitos naquela fabriquinha pequena, que era deles, depois a gente transferiu para cá. Tá? Esse é um galpão de 2 águas. Esses galpões começaram no Paraná, na década de 80, depois que eles foram subindo, eram chamados galpões rurais. Porque antes, nesse período, você tinha Concide, Rodrigues Lima e Sinasa, 3 empresas de concreto pesadão. Isso que começou a subir depois e começou a ficar mais leve já, né? Que horas são ali? Estou meio... Sim. Que horas são? Tô meio... Ah, tá. E aqui uma fábrica pequenininha, que eu tive uma fábrica depois privada, que eu montei com sócio, depois tive problemas com ele, fechei já há 10 anos. Nossa, muita coisa em argamassa. Isso deriva um pouco da fábrica com o Lelé. Isso era uma laje que tem 50 centímetros de largura por 2,5 de comprimento, que a gente fabricava. Essa pecinha aqui, olha, é um U, né? Sobrecarga 500 quilos, a gente mergulhava num tanque de cura, porque a argamassa você funde, já mergulha no tanque conforme tudo, no dia seguinte você desforma, a forma você reutiliza já na sequência, e a peça vai para o tanque e fica mais 7 dias, aí pode ir para a obra. Isso porque tem um cimento que chama Ari, que é alta resistência inicial, que com 7 dias ele já tem 70% da resistência. Então com isso porque aí você vê, você começa a pensar isso com uma escala de produção, né? E é legal porque o pessoal que trabalha vai começando a ter dinâmica e tal. Aqui a armação, né, que são as telas. A argamassa armada é uma telinha de 5x5, né? As formas, né, desformando, tudo forma metálica, então elas têm também um desenho específico para isso. Isso aqui é uma obra feita, uma parte no canteiro. As vigas grandes foram feitas no canteiro, porque a gente não tinha espaço. Então, nós fizemos as lajes, que eram aquelas que estão sendo fabricadas, e as vigas nós trouxemos pronto. Essas vigas têm 15 metros de comprimento, a gente não tinha como encaixar a entrada de carreta. Esse é um terreno pequeno, que tinha 16 metros de largura só, 16 por 32, é uma escola. Então a gente fundiu em loco, aí eu montei um esquema para fundir essas peças em loco, aí vinha o caminhão de concreto, fundia, a gente estocou, depois veio levantando do fundo para frente, porque o guindaste tem que ir saindo. Tá? Então, terreno pequeno, você tem essa. Tudo bem? Essa é uma casa que foi feita com placas de argamassa armada, tá? Vigas de argamassa, e o telhado é convencional de madeira. Aí foi feito um mix, pilares pré-fabricados de argamassa. Esses pilares têm 20 por 20 e eles têm um furo no meio de 150 milímetros. Eles têm 2,5 centímetros de parede, um ferrinho no canto. Esse foi um prédio, estou passando mais rápido, esse foi um prédio também pré-fabricado, debaixo de 2 pavimentos, eram 10 apartamentos. Isso a gente fez para uma pessoa que queria vender, no fim ele aluga apartamentos pequenos, de 3 dormitórios e 2, mas com 60 metros, 55 metros. Aqui a montagem, as lajes pré-fabricadas, tudo pré-fabricado aqui, tá? A parafusada, essa obra inteirinha parafusada também.
Depois nós fechamos com um bloco cerâmico, porque a gente era uma fábrica pequena, nós pegamos um prédio grande no Rio, nós não tínhamos braço para tudo. Então esse nós acabamos fechando com cerâmico da Seleta, só de vedação. Depois é ele aqui. Tá. Nós não fechamos porque nós pegamos essa obra que são painéis de fechamento com a cerâmica assentada da Porto Belo, tá? 10 por 10 a gente rejuntou, mandamos 15 carretas para o Rio para fechar esse hotel, que é o Hotel Ibis. Então aí é uma plaquinha de argamassa de 2 mais 2 e um miolo no meio de 8 centímetros de DPS. Chegamos até a estudar algumas coisas já, né, Rubens? Mas não saiu ainda. E a gente levou rejuntada, elas foram parafusadas, né? A gente trabalhava com 2 funcionários em cima, 2 embaixo, mais um encarregado. E já tinha as conexões para parafusar, encaixar, alinhar, né? Eu acho que eu não tenho do hotel pronto, fiquei só com a obra aqui. Essa é uma outra obra pequena, o terreno tinha 9 metros de largura só, tá? É um predinho de 3 andares comercial. Aí a opção foi o seguinte, nesse caso, subiu o pilar inteiro, tá? Tem acho que 11 metros de altura, 12. Travamos lateralmente, colocamos os painéis de fechamento, porque se eu colocasse a laje, depois eu não conseguia operar o guincho. Então, o interessante disso, você tem que pensar como construir. Não é só o espaço, mas como esse espaço vai ser construído. Onde entra o caminhão? O que entra primeiro? Se entra primeiro, o que eu vou fundir primeiro na fábrica? Se eu estoco, um está em cima do outro. Então, o último eu tenho que deixar embaixo, o primeiro em cima. Você tem que fazer sempre um caminho contrário do pensamento. E depois nós colocamos as lajes. As lajes têm 9,30 m de vão, em argamassa armada também, que a gente veio montando depois. Depois aqui os painéis estavam colocados, mas não regulados, né? Depois a gente foi montando. Esse painel, por exemplo, tem 6,80 por 3,50. Painel. E aí depois a obra pronta. Tava bonito. Então esse espelhão foi uma briga, que esse projeto é meu, mas tinha um brise. Mas aí isso foi 2010. Tava entrando a moda forte da pele de vidro. Aí o cara, não, porque a pele de vidro, porque o cara vê. Põe a pele de vidro. Põe. Chega uma hora que você fala assim, põe esse troço. Aqui também feita no canteiro, estou falando um pouco de canteiro, são galpões de logística lá em Campinas, onde os pilares foram produzidos na obra, né, que a obra tinha um espaço grande, e depois foi feito um fechamento metálico. Essa é uma escola que a gente produziu no canteiro também. Então é um terreno pequeno também, 20 por 50. Terreno bem pequeno. Aí nós montamos um programa, produzimos todas as vigas têm 16 metros de comprimento, e os pilares, produzimos tudo no canteiro, depois a gente chamou o guincho e veio montando também de trás para frente, não tinha 3 pavimentos. Só que as lajes aqui são convencionais, laje treliça, laje tipo protendido os trilhos. Então já deixava os pacotinhos lá, que depois você não tinha como pôr. Então quando você vem, você tem que vir com tudo planejado. Bom, isso aqui sobe, isso não... mesmo porque o guincho custa por hora. Não, são concreto convencional, nós fizemos no canteiro. Isso eu tinha a forma metálica, a gente preparava a armação, vinha o caminhão às 3 da tarde, pronto, concretava. Aí no outro dia vinha um munk menor só para tirar a forma do lugar e colocar a armação de volta, porque só essa armação pesava 1.500 quilos. Aí eles limpam, põem a armação, vem o caminhão atrás. Então todo dia a gente fazia uma. Bom, ok. Mas alguma dúvida, alguma pergunta? Pode fazer. Eu fiquei bem curiosa em relação ao tempo e ao custo-benefício em relação a uma estrutura metálica. Tá. A gente pensando no Haiti, que vai ser habitação de interesse social, o nosso grupo, por exemplo, pensa no remanejamento aos poucos, Sim. Como, enfim, pensando na defesa, né, desse projeto, do tempo que o morador vai sair da sua casa, o tempo que dá, Uhum. o tempo da construção, se a gente pensa numa estrutura metálica, se a gente pensa no concreto, questão de custo e tempo, assim, é a minha curiosidade. Tá.
A questão do concreto, você tem. Todo material tem vantagem e desvantagem. O concreto, por exemplo, ele trabalha melhor com relação ao incêndio, por exemplo. Então, a gente tem usado, é muito comum, por exemplo, fazer pilares de concreto em galpão e depois a cobertura metálica ou estrutura metálica. Porque o aço no pilar está sobre uma forte carga. Então, o bombeiro se assusta muito. Aí você vai gastar muito para fazer uma pintura de proteção. Ou então ele vai pedir para você envelopar isso com gesso ou colocar concreto. Tá? Ou fazer todo o tratamento de anti-chama que é caro. Tá? Por outro lado, você tem isso na prateleira, tá? Porque a siderúrgica você tem uma tabela e faz. Ainda é mais barato o concreto do que o aço. Tá? Ele ainda fica mais barato. E agora, você tem a madeira para conversar aí também. Só que a madeira hoje nós estamos trabalhando com a laminada colada, que a cola também é importada, e hoje tem poucos fornecedores e que custa 12 mil, 13 mil metro cúbico. Então a madeira é caríssima hoje no mercado. É possível ter outras soluções? É possível. Pode ser um laminado pregado, por exemplo, que se usou muito na década de 30. Você prega uma tábua na outra, monta, né? Porque a cola é outra coisa, a cola é importada da Suíça. Você não tem cola no Brasil. Então, é muito curioso, você vai discutindo esses monopólios. Porque a hora que você também precisa de uma prensa enorme, como tem o ITA, então eu preciso ter uma prensa, preciso ter não sei o quê, você percebe que você está sempre concentrando capital e técnica. Quando você vai numa ocupação, você precisa disseminar essa técnica. Pode ser de madeira, pode ser de aço, porque você pode comprar o perfil, mandar dobrar e ter um serralheiro pequeno ali que faz. Você vai precisar do aço para a conexão da madeira. Então, esses materiais têm que andar meio junto. Se for madeira, você vai ter que ter uma base de concreto ou de argamassa, por causa da questão da umidade. Então, como é que você vai conjugando esses materiais, né? Então, o tempo tem duas coisas aí. Duas coisas. O aço, obviamente, está na prateleira, né? O concreto, se você for optar por fazer no canteiro, eu vou mostrar rapidinho depois o estudo que a gente fez para o litoral norte, que era para produzir, lá eu fiz a proposta 300 casas em 60 dias, de 30 metros quadrados, um canteiro para produzir, que não aconteceu só por problemas de terrenos dele. Então, aí é uma questão de você medir a febre do negócio, mais gente, menos gente, né? E por isso que aquela listinha é interessante, que você tem que ir ajustando o tempo, né? O material, onde encontra. Às vezes você está num lugar que o material, você não tem esse material, né? Você está em outro, né? Bom, vamos lá. Deixa eu adiantar, porque senão nós não vamos sair daqui hoje. É que o Lee falou para mim que era 5 horas a aula. Era. Eu vou mostrar um projeto bem rápido, e é o seguinte, bem rápido. Porque aqui tem uma mistura de materiais e tem uma questão de tempo e logística. Bom, só para encurtar, não, eu tenho que mandar esse carinha para cima. Bom, aqui bem rápido, isso é a portaria de um condomínio em Campinas, em Sousas, que tinha essa cobertura de estrutura de madeira, tá lá, o projeto desse loteamento, inclusive é do Fábio Penteado. Aliás, a área era dele, né, da família. Não é do seu parente do seu Penteado, lá. É. E aqui tem um córrego, tá? Que o córrego das Cabras, que vem lá de Sousas. Eles fizeram uma ponte, e esse loteamento é de 78. Década de 70, só para. Desculpe que às vezes eu vou dando uma viajada. Em 78 teve uma lei que chama 6766, que é onde vai determinar que os loteamentos têm que ter área de lazer. Então, o que aconteceu antes da lei, que foi acho que 15 de dezembro de 78, 79, todo mundo aprovou o loteamento. Tanto que esse lugar é um loteamento, não é condomínio. Aliás, a maioria dos locais são loteamentos, não são condomínio. Alphaville não é condomínio. Alphaville é loteamento, que tem uma portaria irregular, que está sobre solo público. E a maioria das prefeituras resolve da seguinte forma: eles pagam uma taxa para usar o solo público como se você tivesse uma carrinho de cachorro-quente na praça. É assim que funciona. Então, a rigor, e muitos hoje têm feito o clube, né? Então, clube não sei o quê, porque aí se o cara não paga o título do clube, não pode entrar na portaria. Então, tem uns exercícios. Mas eles são loteamentos, não são condomínios.
Bom, aí o que aconteceu? Tem essa portaria e o pessoal falou, não, precisa mudar isso aí, aumentar, não sei o que e tal. Aí um dia aconteceu o seguinte, o cara foi fazer uma mudança, veio um container da Europa com a mudança dele, o cara foi entrar na altura, passava numa altura na outra, bom, entrou, derrubou a portaria. No fim de semana, aí me chamaram lá e tal, eu fui lá ver e tal, eu aproveitei e tirar essa foto, né? Porque aqui bate uma coisa, você viu um container, o container tem 2,90 de altura, mais uns 50 da carreta, 4,40. É o máximo de altura que é permitido pelo Conselho de Trânsito. Então, por exemplo, quando você vai transportar um pré-fabricado, é 4,40 o limite. Ok, os carros cegonha que vocês veem por aí é 5,30. As cegonhas que transportam um carro, mas é um roteiro especial na cidade, não passa na marginal. Tá? Elas têm todo um roteiro diferente por causa da altura. Então, o limite de produção é 4,40, porque você tem 1,50 da carreta mais 2,90 do seu módulo pré-fabricado. Só para vocês. Porque você precisa transportar as coisas. Bom, aí ficou caído e tal, me chamaram lá. O cara que derrubou tinha que pagar, né? Aí fez-se um acordo, fez-se uma conta, quanto custaria para reformar e refazer o que tinha. Custava lá 100 mil, sei lá, coisa assim. Aí então se resolveu, o cara paga essa grana e fala, vamos fazer uma nova, então a gente paga a diferença. Então foi oportuna a derrubada da coisa. Aí me chamaram lá e tal, fui. Aí fiz um desenho rápido ali, né? Porque nós temos um limite aqui que era a largura da ponte, 12 metros, para fazer uma entrada, uma saída e tal. Então eu fiz um croquis com a ideia de se usar o seguinte, isso aqui eu fiz no lápis de cor, em cima de uma foto, depois do almoço fui lá levar para os caras para começar a conversar, né? Então aqui a ideia foram 4 pilares de eucalipto, até para misturar um pouco essa paisagem, uma cobertura metálica, que vence o vão todo, e a portaria pré-fabricada em argamassa, e aqui na lateral um apoiozinho para os funcionários, banheiro, tal, e uma entrada de pedestre. Aí com esse croquis eu vendi a ideia para os caras. Os caras, não, vamos fazer esse troço aí, você faz rápido? É sempre essa pergunta. Eu falei, rápido, não, né? Mas qual é o princípio? Não pode parar. Não pode parar e passa, tem 1.500 passagens por dia aí, de carro. Né? Porque são 300 e poucos lotes, toda casa tem 2 carros, o cara entra e sai, então é uma loucura. Então eu montei uma logística para produzir isso e não parar a portaria. Bom, vou tentar ser rápido, tá? Bom, rapidamente implanta isso aqui. Nós definimos então as fundações aqui. Esse pedaço com esse X é a casinha que não caiu, onde estava toda a central de informática e segurança, que teria que ser a última coisa a ser retirada. Por quê? Tem 30 e poucas câmeras, aí chega o cara da informática, chega o cara do celular, chega o cara da segurança, aí chega uma hora reunião de condomínio, não, mas porque está muito leve, isso aí, falando, vocês querem um lugar para receber os amigos, vocês querem uma penitenciária? Aí foi um debate e tal, e fomos para o caminho de que é uma recepção e não, né? Então tentei deixar o mais leve possível, né? Bom, aqui então ficou essa parte que é o apoio do pessoal, e aqui a portaria, e as fundações estão aqui. Inclusive a fundação a gente tinha que fazer por trás do existente sem desmontar, porque não tinha como. Aqui um corte, então as fundações, o pilar de eucalipto, aí aqui deixei uma folga de 5 metros na parte menor, que é para não enroscar mais ninguém, né? Porque tem um desnível, aqui que o cara se perdeu, tá vendo? O cara olhou pela frente aqui e passava, não no nosso, no deles. Aí o cara foi embora com o caminhão. E olha, você vê, foi 4 centímetros, 5. Se o cara tivesse murchado o pneu, passava. Se o cara olha dele, não, é comum, às vezes você pega, rebaixa a calibragem do pneu, abaixa, passa e depois o cara enche de novo, porque eles têm compressor. Às vezes você precisa dessa estratégia, né? Mas os caras foram embora. Bom, aí o que acontece? Para a gente ampliar, tinha que tirar uma palmeira nativa. Então nós também tivemos uma aprovação e tal, e aí começa o processo, tirar o pinhão, não sei o quê. Aí vem um caminhão muque, pegamos ela inteira, tiramos, né? Plantamos num outro lugar. Então você vê que a pré-fabricação vai entrando em tudo quanto é. Replantamos, né? Aqui, só por curiosidade, essa tabela tem na internet a capacidade do guindaste para montar. A gente
A nossa cobertura era leve, mas tinha um problema de distância, então pegamos um guindaste que acho que foi de 45 toneladas. E aqui é a posição do guindaste, só para vocês entenderem, tem esses braços que chamam patolas, que eles abrem para que você possa trabalhar, né? Você pode pular. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, é um guindaste que vai com 55 metros de altura, abre e lança até 40 metros, né? E isso vai dando a cada distância, isso você pega na tabela. Se eu tiver um raio de 3 metros, ele vai pegar 40 mil quilos. Mas se eu tiver um raio de 26 metros, ele vai pegar 1.500 quilos. É como se fosse um balanço, tá? É a carga vezes a distância. Então o cara fala, um guindaste de 40 toneladas, ele pega 40 toneladas a 3 metros do eixo dele. Depois isso vai diminuindo proporcionalmente. Bom, rapidamente aqui. Bom, aí a gente precisa proteger esse eucalipto. Então, aí bolei umas chapas galvanizadas a fogo para ficar na base, ficar lá em cima. E como a gente queria, aí eu falei, bom, eu quero o eucalipto mais torto que tiver. Então a gente tinha que manter os eixos para poder montar. Aí a gente fez essas peças, aqui já a planta limpa, então entrando ficou do lado direito esse apoio, que vocês vão ver mais para frente, banheiro e lugar para o guarda comer e tal, a própria portaria em si. Aqui a portaria acontece um negócio novo, ela tinha um monte de caixinha para botar envelope de carta que não chega mais. Por outro lado, chega milhões de pacotes que os negros compram na internet. Então, teve que criar um espaço maior para poder armazenar, mas também temporário, porque começa a chegar motor de popa, né? Bom, e como a gente tinha um problema de canteiro, e hoje tudo você pode comprar, essas armações já vieram prontas. Então, são as armações da sapata e as armações da broca, que a gente já veio pronta. Essa sapata acho que tem 1,20 por 1,20. Bom, aí aqui a obra. Aqui vocês veem a linha, o topógrafo colocou para a gente. E como a gente não pôde derrubar aquela casa, o topógrafo teve que transferir tudo por coordenada lá atrás. Por quê? A tolerância de montagem é pequena. Porque a estrutura metálica está sendo feita no lugar, a fundação está sendo feita aqui e os pilares de eucalipto estão sendo feitos num outro cara. E você fica... Isso não está numa única fábrica. Tá? Então você fica coordenando isso. Coisa de maluco, né? Bom, e aqui tem uma coisa interessante, que é um gabarito com os parafusos onde vai chegar aquela peça metálica encaixar, que tem uma tolerância de 5 milímetros. Aqui vai uma fita crepe, que é para quando você concretar, não encher de concreto o parafuso, né? E aqui, desculpe, é um conduíte com um cabo, é o cabo de aterramento, que eu gosto de aterrar na fundação, que é o já aterro para-raios, que a gente usou a própria estrutura metálica como gaiola de Faraday, que desce por trás do pilar e conecta na fundação, e que já é o aterramento para todos. Tem 40 câmeras nesse pedacinho. Né? Então, eles têm 5 computadores, é um negócio maluco. Aqui uma cobertura, tá? Que tinha 14,85 de comprimento por 7. Tá? A cobertura metálica sendo produzida num local, tá? Desmontaram no chão tudo, foi feito em peças aparafusadas. Aqui, inclusive, a gente já fez a calha, tá? As calhas, tudo já na posição, montamos tudo no chão. Pois isso tudo aqui foi desmontado, foi para galvanização a fogo, a gente galvanizou tudo a fogo, para depois ir para a pintura e depois ir para a obra, desmontado. Enquanto isso, está do outro lado acontecendo o cara com o eucalipto. Só que o eucalipto ele tem vários tamanhos. Então a gente também não dava tempo de galvanizar tudo, nós pegamos um gabarito similar ao que foi feito, para servir de gabarito, e fomos desbastando e usinando essa madeira para encaixar isso. Tá? Aí a gente encaixa aqueles pés, às vezes que tem um maior, um menor, não estava preocupado com isso, eu queria realmente que eles fossem mais. O que a gente teve que manter foi esse eixo com essa cabeça que encaixou aqui, porque a estrutura metálica vinha e encaixava. Nada contra os japoneses, também se tiver japonês, ou japonês da metálica, muito meu amigo, quando ele chegou e falou, Valdemir, mas esse pilar tudo torto. Falei, pode ficar tranquilo que vai encaixar, né? Aí ele falou, olha, o guincho está na minha conta, se atrasar você vai pagar o guincho. Falei, tá bom, eu pago. Aí as peças, né? Aí começa a operação. Eu estou carregando essas peças com um caminhão Munk num lugar,
Está perto, aí carregamos os 4 aqui. Enquanto isso, o pessoal está montando lá do lado da pista, ainda mantivemos uma pista aberta, esse trecho em cima da ponte, está montando a estrutura que veio desmontada. Isso começou a operação umas 7h30 da manhã, 8. Aí a estrutura está montada, aí o MUN que transportou e o guincho montou. Precisava de um guincho porque eu tinha que pegar a cobertura metálica, que não era pesada, era 1.800, 2.000 quilos, mas por causa da distância precisava de um guincho, um guindaste. Aí eles pegam, sempre vocês veem que tem uma corda, tudo pré-fabricado, você precisa amarrar ele para você poder guiar na montagem. Aí isso vai lá, sobe, passa por cima de árvore e desce atrás daquela casinha que não foi desmontada. E aqui encaixa nos parafusos. A gente põe um parafuso e uma porca embaixo, porque essas porcas a gente já nivela, apoia, e depois você, com a rosca, você sobe, desce e ajusta, e depois põe os parafusos para travar. Encaixou, finalmente. E aí vamos levantar a cobertura metálica. Esse momento nós fechamos a pista 15 ou 20 minutos, foi o único tempo que nós fechamos e ficou parado de fechar o carro. Demorou um pouco o processo de construção, porque nós tivemos que remodelar todo o sistema de câmara, todo o sistema de elétrica e informática passou por baixo aterrado. Acho que foram 3 meses de obra no final. Tá? E aí, montando a estrutura, você vê que parou 20 minutos, já tem uma fila de carro lá atrás. Né? Aí encaixamos, conseguimos encaixar na parte de cima. Aqui é o para-raios, tá? A gente deixa o filete de alumínio e engata naquele cabo que nós deixamos na fundação escondido. Aí montamos, o guincho foi embora, meio-dia tinha terminado. Começou às 8, meio-dia tinha encerrado, e aí eles fizeram a cobertura. Eu já havia proposto, eu já fiz isso em outros casos, inclusive a cobertura junto. Você já levanta a estrutura com cobertura. Aí, não, mas tudo bem. Aí depois eles subiram e cobriram, com telha de aço, tá? Bom, aí vocês veem que ainda está, a bendita casinha está aqui, a cobertura está por cima, que toda a coisa está aqui. Aqui depois, uma menina que é arquiteta fez um desenho aqui só para... que era paisagista, a gente resolveu pôr planta em cima. Aqui é a guarita, onde ficam os guardas, e tem esse pedacinho atrás que é um rack, chamado rack, nem sei porque que desenhista pôs isso, que é a parte técnica, onde está toda a central de elétrica, a central de ar-condicionado, tem inclusive um gerador a diesel, porque quando acabar a energia o sistema não para. Um corte, vocês veem que aqui aparece o desnível, então essa peça de trás é menor. Aqui o apoio, que é os serviços sanitários, a gente acabou fazendo uma peça só. Bom, aí chega por partes. Aí, quem fez isso para a gente foi um pessoal lá em Varginha, que ele tinha uma oficina lá, um amigo acabou fundindo lá, o Maurício. Aí fui lá, acompanhei e tal. Aí chegou a primeira peça, que é a peça técnica, que veio num caminhãozinho pequenininho, tá vendo? É 2.000 quilos, 2.500 quilos. Aí nós pegamos um caminhão MUN, que é aqui, olha, e botamos ele na posição. Tá? Já veio com porta, você vê que aqui tem um monte de conduíte que ficou esperando para fazer todas as conexões aí dentro. Aí começamos a preparar a parte da portaria, aí veio a portaria. Essa nós carregamos lá, veio pronta por dentro, já com uma primeira demão de pintura. Tá gravando, tá. Tá, só vou aqui. Você tem que compartilhar. Tem que compartilhar de novo, desculpa. Time share, eu tô na portaria. Desculpa. É isso? Não. Não, já colocou já. Aqui? Isso, ok. Esse aqui vou minimizar. Bom, aí chegamos com a portaria, botamos no lugar. Descarregou. Vocês veem que tem um cabinho de ferro aqui, um cabinho de aço? Não é aço, é um ferrinho. Que a gente tinha aqui uma cantoneira, a gente soldou aqui, soldou embaixo. Porque no transporte isso podia movimentar. Então isso é uma coisa provisória nesse trecho. Aqui o balanço. Aí depois vieram as instalações, vidro e tal. Aí sim a gente pôde transferir toda aquela... Isso aqui estava aqui, ó. A hora que a gente montou aqui, aí sim a gente pôde demolir aquela parte, porque aqui a portaria estava funcionando. Mas lá ainda não tinha o apoio deles.
Aí fechamos, então você vê que ainda falta arremate e tal, mas não parou. Tudo por baixo. Tudo por baixo. Tá? E esse é o módulo de apoio dos funcionários, que chegou depois, e aí a gente encaixou ele aqui, e obviamente ele ficou menor, porque nós temos que passar entre os pilares. Então ele está solto, depois colocamos essa coberturinha metálica presa nele, aqui o banheirinho, para ficar um caminho dos pedestres. Tá aí uma vista do conjunto atrás. Hoje está com verde, eu não sei se eu tenho foto. Aí uma vista da parte de trás. Aqui, inclusive, está num balanço esse pedacinho. Aí a água de chuva desce por dentro. Então, aqui foi a ideia de corte. Vocês percebem que o eucalipto é bem torto aqui, né? Então, a ideia foi isso, do eucalipto se integrar um pouco nessa paisagem de mata que tinha ali, uma linha preta do perfil. E depois, obviamente, teve moradores que falaram, nossa, precisava dar um ar mais colonial, né? Podia revestir isso de tijolinho. Não, vocês não sabem o que é janela de condomínio. Aí eu falei, bom, como é que eu vou fazer isso, né? Não, tem tijolinho e tal. Aí na época estava sendo solto lá do amigo do Bolsonaro, lá, que ficou preso. Esqueci o nome dele, que era o laranja dele que pegava a grana. Hã? Como? Não, que era o braço, que trabalhava com o Bolsonaro, lá da milícia do Rio, que era o da rachadinha, esqueci o nome do cara. E ele ficou preso lá. E aí na imprensa veio uma foto dele, do carro dele saindo quando ele foi solto. E era tudo de tijolinho aparente, com tesourinha de madeira e tal. Eu peguei e botei no grupo, olha, podemos fazer assim. Aí o cara, nossa, que legal. Eu falei, pois é, essa é a portaria da penitenciária. Aí tu falou, não, então vamos deixar concreto aparente mesmo. Foi a estratégia para ninguém encher o saco, entendeu? A calha corre por aqui, né? Como vocês viram, e aí a gente deixou simplesmente uma corrente aqui, tá? Ela cai no meio do paisagismo, a água desce por lá e tal. Bom, aqui também não interessa, era uma verificação de flambagem do pilar que eu fiz para ver se parava em pé o pilar. Bom, vamos lá. Alguma pergunta aqui? Quer dizer, aqui a ideia é um pouco mostrar como é possível coordenar vários materiais no mesmo projeto e que eles tentem se acomodar, né? Porque às vezes o cara mistura aço com coisa, mas fica um negócio meio, né? Então é um pouco essa questão da linguagem e tentar como é que ele volta aqui? Esse que ele está um pouco. Ué, agora foi. Temos mais quanto tempo? Ali uma meia hora ou não? Meia hora? Eu vou tentar ser mais rápido. Isso aqui é bem rápido, eu vou passar. A gente fez uma apresentação para outras pessoas, mas também a gente levou na CDHU. Quando apareceu a questão do litoral norte, tem uma arquiteta, a Maria Tereza, não, a Diniz, ela veio aqui, né? E aí ela me ligou e tal, 15 dias depois da confusão lá, para a possibilidade de fazer o que eles chamam de vilas de passagem. Enquanto não fazia as definitivas, fazia algumas provisórias. A gente conversou com o secretário, com todo mundo e tal, e a gente fez uma rápida apresentação, eu e a Anália. Então aqui é o último projeto do Lelé, vou passar bem rápido, que é o projeto que ele fez para Minha Casa Minha Vida na época da Dilma ainda, tá? Mas que não foi executado, inclusive ele nem recebeu pelo trabalho. Mas qual é a proposta? Ter o conjunto e ter uma pequena fábrica de produção. E nesse momento o Lelé também fala, bom, não adianta brigar no mercado. Então nós vamos fazer estrutura de aço, vamos fazer painéis de fechamento, lajes e escadas em argamassa armada. Então a estrutura principal era aço, você podia inclusive ampliar com o tempo. O projeto ele contemplava ampliações. E aí uma pequena fábrica onde poderia produzir esses elementos. Tá? Essa é uma vista geral, tanque de cura, né, betoneira, areia, você vê que é uma fábrica pequena, os pórticos manuais a gente sempre fez, eles são empurrados manualmente, são peças leves, eles têm 3 metros de largura, em geral você pode
a gente nas fábricas mais leves tinha inclusive talha manual, tá? Mas você pode pôr uma talhinha elétrica, não tem nenhum problema. Então são fábricas pequenas. Essa fábrica acho que tinha 14 de largura, tinha uns 400, 500 metros quadrados, ou 600, né? Mas um apoio virava uns 1.000 metros no máximo. Tá? Aqui um pouco o layout, né, que se produz lá, tem cimento, agregado, linha de produção e estoque, né? O tanquezinho de cura aqui, tá? Aqui tinha a placa de aquecimento solar, porque a gente pode aquecer o tanque. Se você tem contas que você precisa fazer. No geral, a gente desforma de um dia seguinte para o outro. Mas se você aquecer o tanque, você consegue desformar com 6 horas. Então você usa a forma 2 vezes no dia. Aí é uma conta, gastar em forma ou gastar em energia elétrica na época. Hoje você tem também os aquecimentos solares. Então você pode aquecer a água com aquecimento solar e você minimiza a forma e aumenta a produção, né? Um layoutzinho da fábrica e tal, né? Uma fabriquinha pequena. Aqui até tem uma sofisticaçãozinha, já tem uma monoviazinha e tal, né? Mas eram fábricas baratas. Aqui era o projeto dele, que estava numa encosta em Salvador. A fábrica está em cima. Aqui era como é que chama? É um plano inclinado, mas tem um trenzinho, como é que chama? Parece É um monotrilhozinho, mas você tem um nome antigo que se chama, que esqueci, funicular. Isso. Que usava na obra e depois servia para... Essa era a implantação do terreno que foi feito esse projeto, tá vendo? E a fábrica fica em cima. Salvador é muito comum isso, você entra por cima do morro e desce, né? Porque você tem a cidade alta, a parte de baixo e tal, né? Aqui são... Esse é do Lelé. Esse é um projeto que fez antes, tá? Isso aqui são os primeiros pontos de ônibus, isso é 78, 79, lá em Salvador. São pontos de ônibus ainda de concreto, tá? E os terminais de ônibus que ele fez. Aqui são contenções e encostas que foram feitas em Salvador também, tá? Pecinhas pré-fabricadas que você vai montando tudo manualmente, tá? Ponto de ônibus. Esse foi feito no Rio já em 83 para 84, que é em argamassa armada. Então vocês veem que tem as nervuras, né? Essa peça pesa 700 quilos, o pilar, a sapata, né? Essas são as galerias. Eu até não trouxe a foto, eu fiz uma com os alunos do ensino médio. Nós fizemos lá na Carmen, lá no 9 de julho. Fizemos 6 degraus. Fizemos aqui com os meninos do primeiro ano, a molecada de 15 anos. E a gente fez para eles entenderem, porque o tema era acesso. Então a gente ficou discutindo acessibilidade. Falei, vamos fazer essa escada, né? Já que discutir. As retificações de córrego também, que eram feitas, com peças pré-fabricadas na lateral, no piso, depois tinha um travamento. As passarelas, que todo mundo conhece, né? Esse hospital, o Sara Salvador, que ele vai fazer entre 91 e 92 o projeto, que é captar todo o sistema de ar e fazer a circulação, né? Aqui tem uma coisa de prazo que você falou. Eu estava nesse período de 91, 93, eu estava na fábrica em Campinas e estava começando. A gente se falava quase todo dia. E aqui teve uma coisa interessante, não ia dar tempo de fazer hospital com a verba que tinha grana do Banco Mundial. Então ele fez o quê? Pré-fabricado por fora e as divisórias internas de tijolo cerâmico. Ele falou, meu, não vai dar. Então vamos fazer a casca pré-fabricada e o miolo cerâmico para poder dar o time do canteiro. Então, tem decisões, às vezes, você tem que tomar em função de outras coisas, né? Só uma coisa interessante, a comunicação hoje a gente faz por WhatsApp, manda imagem toda hora. Na época não tinha. A gente fazia fax, só existia o fax, a gente desenhava em tiras de 20 centímetros por 1 metro, aí passava o fax, eu mandava para ele, ele põe a correção, ele desenhava de novo, mandava, a gente ia trocando tira de fax, que era o único jeito de mandar imagem, senão você tinha que desenhar, fazer a cópia heliográfica, botar no ônibus, no avião, na transportadora, para o cara ter a cópia lá. Essa facilidade da imagem hoje não existia, gente. Não existia. Tudo você tinha que fazer, desenhar, ia lá tirar a cópia heliográfica, né? Era outro mundo, né? Depois vou mostrar aí uma que eu fiz, que agora eu também faço. Eu faço o croquisinho aqui, tu escaneio e mando na hora pro cara, né? Bom, deixa eu andar aqui. Aqui a obra do hospital, que vocês conhecem e tal. Os vários hospitais que a gente fez uma apresentação. Esse é o do Rio de Janeiro, que foi o último, né? Aqui, que a gente mostrou para eles, vocês conhecem aqui a oficina que a gente tem, né?
Vocês vão? Ah, ótimo. Então, que a gente, para mostrar para eles, tem uma parte, agora está muito mais organizado que isso, tem inclusive uma parte agora como é que chama esse laser, né? O recorte laser e tal. Esse é o croquisinho que eu fiz na época, que a gente executou lá, tá lá, que tem uma talhazinha manual para poder pegar peças, uma dobradeirinha de tela para argamassa, uma mesinha vibratória, que estão pondo vibrador ainda, betone. Então dá para fazer algumas experiências lá. Essa talinha. Isso aqui, por exemplo, eu fiz o desenho e passamos para o serralheiro. Então, quer dizer, a ideia de como é que você pode fazer coisas menores. Você não precisa comprar uma grua suíça, francesa, né? E aqui é uma talinha manual para a gente mexer ali e tal. Aqui o pessoal da nossa pós lá, que depois vocês acabarem essa, vocês podem fazer a outra. Esse é o Vinícius, que está fazendo aqui com vocês. E essa foi de uma aluna, que a gente fez uma cúpula de argamassa, uma parte. Essa aqui é do piso que está aqui na escola. Sabe o piso que está aqui? Foi trocado, a gente fez em argamassa, era forma de madeira. A Luísa está aqui, a Rúlia. E aí a gente fez lá para o desmoldante, dobrando a tela. Que a Maria Tereza, eu cortei ela, porque agora ela é uma pessoa pública, né? Não posso botar a imagem dela. Dobrando. Essa dobradeirinha a gente fez, eu desenhei, mandamos fazer no serralheiro. Então, é assim, como é que é essa ideia do pequeno, lá na comunidade, vamos montar uma mini fabriquinha lá? Pô, quanto custa para montar isso aqui? Custa 20 mil reais? Se dilui no custo muito fácil. Aí botamos a forma, o pessoal jogando a massa, vendo. O traço de argamassa é muito forte, é 1:2, tá? É uma parte de cimento e 2 de areia. Ele sai de cara com 45, 50 MPa de resistência. Por isso que a gente pode trabalhar com espessuras mais delgadas. Aí a gente fez lá umas peças, né? Isso aqui já é aqui na escola. Aí o que aconteceu? Vai aqui, pega ali, nas férias pegamos um empreiteiro, a gente precisava fazer 200 peças, eu fiz 20 formas. Então praticamente nós fundimos isso em 2 semanas. No fim, fizemos em 3 semanas. Mas também era um empreiteiro que nunca tinha feito, a gente explicou para ele, eles fizeram. Compensava fazer forma de madeira? Compensava, porque o volume era pequeno. Tá? Porque a forma de aço você faz até 500 repetições. Você usa ela 2 anos. Então, mas ela custa muito caro. Então, isso que é balizar também. Pode fazer de fibra de vidro? Pode, é uma forma boa. Então, tem toda essa baliza, quando você fala tempo, custo, é uma planilha de Excel. Aliás, são 2 planilhas de Excel, uma para ver o custo, outra para ver o efeito de carbono, né? Nós não podemos mais trabalhar se não for assim. Quer dizer, quanto de carbono está produzindo, quanto está economizando, quanto está tirando, né? Essa lajinha tem sobrecarga 500 quilos, a festa, eu venho na festa é só para ver se está tudo bem, né? Não é para tomar cerveja, é só para ver se está tudo bem. O pessoal pula, né, lá. Aqui, muito rápido, esse é o projeto que a gente fez com o Lelé na fábrica de escolas em Campinas. Fizemos só um protótipo, que foi essa escola em Jundiaí. Os pais se cotizaram, também era uma cooperativa, eram 270 pais, na época foi $1.000 cada pai. A gente fez 1.000 metros quadrados em 60 dias. Tudo que vocês veem aqui é pré-fabricado, fora as esquadrias metálicas. Então, esse amarelo, que parece um toldo, é argamassa armada. Tudo aqui é argamassa armada. Tem 60 peças diferentes nesse sistema. Você vê os detalhes, é muito fininha, 2 centímetros e tal. E aí, aqui a escola, depois de 30 e poucos anos, eu fui há 3 anos lá atrás, ela funciona até hoje, é uma cooperativa. Eles, obviamente, com o tempo, aí pintaram de branco a placa, isso você não tem controle, mas a situação está boa. Tem uma norma, isso aqui eu vou pular, porque vocês já viram. Você vê as lajes montadas manualmente. Os banheiros pré-fabricados. Aquele prédio já vou pular, que aqui deu uma repetição, deixa eu andar. Essa é uma peça que a gente fez até junto com o Lee. Depois nós temos um piloto lá em São Roque, mas não terminamos. Isso é uma peça que a princípio é para uma estufa, mas também foi pensada para ser base para uma habitação, por exemplo. Então você pode ter uma sapata embaixo, aqui corre a água de chuva, aí você sai com laje, piso, parede, né? Você cria uma canaleta externa, né, na peça. Aqui tem esse furo, porque a gente não precisa desse peso. Então, o importante é que você precisa tirar peso e tirar material. Aí você põe material onde você precisa. Aqui é um degrau de escada, na forma metálica, a escadinha depois de pronta. Escada com mistura metálica e o degrau. Esse é aquele hotel.
Ele apareceu aqui, aquele que vocês viram montando, esse hotel, ele está atrás do aeroporto de Santos Dumont. Só que eles tiraram essa fachada, não tiraram, eles mudaram o layout, e agora eles usam a Lucubone, então eles vieram colando a Lucubone por cima. Então isso aqui eu vou passar, que vocês já viram. Isso aqui é só uma curiosidade, que é uma plataforma flutuante para um clube de remo, no rio Atibaia. Então a gente fez várias peças, ela é de argamassa, tem 60 de altura, 2 em cima, 2 embaixo, e dentro é isopor, EPS. Então, esse é um... E a gente fez na largura do caminhão, 2,50 por 3, que é um limite para transportar sem problema, e as conexões de parafuso que a gente foi montando lá no local. E aí o pessoal usa. E depois eu cheguei até a estudar umas casas flutuantes e tal, né? Para usar de... Bom, isso aqui eu vou passar para frente. Aqui é solo cimento, tá vendo? BTC. Tá? E o BTC, essa tem 22 anos. 22 anos. Aí tem uma abóbodazinha na entrada. É porque assim, é o seguinte, é BTC aqui atrás, estrutura de aço aqui na frente. E 4 pilares pré-fabricados. Quase deu divórcio, mas consegui terminar. Aqui os banheiros pré-fabricados. Aí eles iam com tudo, com luminária, com tudo. Chegava lá, só conecta, só deixava preparado esgoto, água, elétrica. Caminhão granito, as baterias de banheiro, portaria, essa da Premodiza. Você vê que ele é pronta por dentro, né? E depois lá a gente colocou vidro, né? Bom, tipo, acontece, ó, vocês já viram. Bom, eu só vou ir para frente aqui, ó. Esse foi o módulozinho, o módulo que eu fiz para CDHU. Esse protótipo. Então seriam um dormitório, uma sala e um banheirinho. 3 módulos independentes, que você dava 30 metros quadrados, que aí você ia conectando, e esse é um dos terrenos onde a gente montaria a linha de produção no meio, e a produção ficaria, o piso, a forma já seria uma futura quadra. Então a gente usaria o piso da quadra para fazer esses painéis, numa forma simples, deitada, montaria uma linha de produção. Putz, acho que eu... não está aqui, tá não. Bom, então esse módulo aqui é importante, só para vocês olharem, eu prometo que eu vou ser rápido. Deixa eu dar um ESC aqui. Ele está meio lentinho, né? Como é que é? O que é? Não, eu quero tirar esse por outra. Embaixo, desculpa, abre por cima, né? Tá. Eu tenho um que a gente apresentou no congresso, mas acho que eu vou deixar para o... Não, vou mostrar ele bem rapidinho, tá? Ele não está aqui. Aqui. Bom, esse aqui é o seguinte, esse congresso que eu fui agora, semana passada, foi um congresso de técnicas luso-brasileiras. E esse é um trabalho que a gente está fazendo com um grupo de moradores em Americana. Ele tem é uma ocupação que eles estão lá há 20 anos, e eles já estavam montando uma fabriquinha pré-fabricada de BTC. Então nós estamos lá tentando formar essa mão de obra, o problema é recurso sempre, e a gente montou, então estou eu, está o Marcos Toyon da Unicamp, a Jane, que estava na USP, agora ela foi demitida, está o Vitor Quinalha, que é da cooperativa Braço Forte, e o Jânio Carneiro, que tem uma cooperativa lá. Aqui sempre tem uma relação política. O Vitor, por exemplo, é de um grupo ligado ao PCdoB, está no CAL, então tem sempre uns tumultos políticos aí, mas nós estamos tentando montar.
Eu vou pular um pouco essa parte, porque é o que vai dar fundamento, que a gente vai discutir a questão da produção, entrar no Sérgio Ferro, a gente pode até um outro dia vir aí para conversar disso. Mas o que a gente está montando lá, o Sérgio Ferro teve lá e tal. Bom, deixa eu só pular. Aqui são algumas fotos da comunidade, que a gente se reunia em grupo para pensar como é que ia organizar a fábrica e tal. Aqui, eles tinham um galpão, eles já estavam fabricando esse tijolo. Então, eles estão fazendo o BTC e a gente está entrando com formas, levei algumas formas que eu tinha de degrau e nós estamos começando a formar. O grande problema disso é o recurso. Porque não adianta você começar um curso, aí o cara fala, amanhã eu não vou porque eu arrumei um serviço para fazer. Eu não vou porque não sei o quê. Então, nós estamos tentando uma bolsa, pelo menos, para que o cara possa fazer esse curso. Aí você fala, bom, você vai ficar 3 meses aqui. Aí ele tem uma bolsa, recebe e forma o cara. Porque senão ele pega, vai e fala, bom, arrumei um serviço, agora não posso ir lá. Então, e agora a gente montou um programa, estamos tentando um outro edital, não do CAUD, em outro lugar, para montar esse. Então, a gente já montou um roteiro, e a ideia da gente é treinar a gente para a fábrica e treinar a gente também para recuperação de taipa, de outros materiais, e como é que a gente vai misturando a argamassa armada e os pré-fabricados leves junto, fazendo esse diálogo, né? Isso é Americana. Nós estamos numa divisa com a usina Ster, lá é uma briga enorme lá, mas é uma comunidade, eles estão lá 18 anos, tem 1.800 famílias. Está bem estruturada, né? E aí a gente foi mostrando também aqui esse desenho que vocês já viram, aí como é que a gente vai conversando com eles sobre desenhos de técnicas antigas e existentes com as novas, e como isso vai gerando desenhos. Então a gente vai tentando, esses desenhos é o que eu acabo fazendo, é tudo desenho feito à mão, isso aqui, dos projetos, né? Aqui a gente dando um curso lá, aqui é o Marcos Tonhon, que é da Unicamp, e aqui era um grupo de técnicos de edificações de Limeira, da Unicamp. Então a gente faz algumas oficinas lá no final de semana, a gente também vai lá sem recurso nenhum, a gente não recebe nada ainda. E é interessante que as mulheres trabalham, tem uma maquininha automática lá já, é tudo muito precário, agora a gente reorganizou o layout e as mulheres trabalham, tem muita mulher trabalhando, e esse contato com a terra é muito interessante, porque elas vão manuseando, aí tem uma que fala, nossa, eu morava no Maranhão, eu fazia uns vasinhos, posso fazer? Não, pega a terra, aí elas começam a ter essa relação com a terra que é interessante. E também tinha essa questão, mas vamos fazer de solo cimento? Isso aí é o que você falou. Aí eu levei, porque há uns 20 anos eu fiz umas 8 ou 9 casas em condomínios lá em Campinas. Então eu levei as fotos das casas. Aí os caras falaram, pô, mas então não cai, então não sei o quê. Então é uma coisa que, infelizmente, a gente tem que discutir dessa cultura, porque você tem uma máquina de produção, é o McDonald's, né? Que é o pessoal que inventou o 3D, né? Fala, não, eu faço um treino. Não é 3D, o desenho é uma perspectiva. 3D é quando você tem uma maquete e anda em volta. É uma mentira. Vamos fazer um 3D, uma maquete 3D. Isso não existe. É um desenho, você tem um plano, é 2D. É Brunelleschi. Né? Agora, os caras inventaram o pior hambúrguer do mundo, mas é o que mais vende. Então, a gente vive nessa seara de... Então, aí o BTC que eles produzem, né? E aí a gente foi, aí o Sérgio Ferro foi visitar a gente lá, aí fizemos um almoço na comunidade com ele, ficou super feliz. Aí o Vitor e o Pedro Arantes, né, que intermediou e tal, aí o Pedro falou, não, vamos chamar a Escola Livre Sérgio Ferro, aí o Sérgio mandou mais, ele foi lá ver, aí ficamos lá o dia inteiro com ele, almoçamos lá na comunidade, ficou super contente. Dessa vinda dele, foi dia 30 de abril. Aí ele ligou e foi super legal, ele ficou super contente. E o Tonhão foi gozado, porque a gente montou uns painéis, e o Tonhão fez um curso no Craterre com os caras que foram aluno deles. Aí a gente fez os 3, ele falou, posso levar para mim? Ele levou os bancos, então foi bem legal. Aí a gente pôs e tal. Bom, e aí aqui, só para encerrar, essa é a última brincadeira que eu estou fazendo, e eu estou fazendo uns painéis. Eu fiz o banheiro aqui em argamassa, que eu tinha umas placas lá de EPS com tela, aproveitei. E aqui estou fazendo uns painéisinhos que tem 90 por 2,50. Então são painéisinhos teoricamente pré-fabricados, né?
e aí fomos montando, e agora nós vamos entaipar isso. E ele está sobre uma borracha. O Pompeia tinha até me indicado, falou, põe uma cantoneira embaixo, que ele fez isso lá no Pantanal, uma cantoneira e o painel em cima. Mas eu tinha essas borrachas, aí que é triangular, aliás, até tenho aqui, vou pegar. Aí eu botei essas duas borrachinhas, porque eu estou aproveitando, né, para fazer. Bom, então deixa só... Tem mais 10 minutos? Só para mostrar a última coisa agora. Então, esse eu estou querendo ver se eu levo uma turma lá. Já montou tudo, eu vou lá sábado. Esse eu estou fazendo lá no sítio, viu? Estou fazendo lá para testar. Cadê o mouse? Perdi. O Pedro está me ajudando. Oficinas, vou chamar de oficinas, tá? Só para... Então, aquela casinha que vocês viram lá na CDHU, aquele módulozinho, isso é um dos estudos que a gente fez para a CDHU provisória, que eram terrenos pequenos, que eles tinham de 30 por 40, a gente foi encaixando os módulos, né, e criar um caminho diferente e tal, aquele módulozinho para poder organizar. Isso é tudo provisório, eles ficariam provisórios para depois ir para os definitivos. Mas, pelo que entendi, o que aconteceu? Eles tinham terrenos de 10 mil metros. Aí, bom, eu fiz 200 estudos. O terreno não é mais 10 mil, agora chama um outro de 5 mil. Aí você vai lá e faz mais 3 madrugadas e tal. E não saiu nada. Bom, aí, nossa, ficou... Deixa eu tirar esse cara aqui. Aí, para experimentar o espaço, eu peguei, então, aquele módulozinho lá, que é esse aqui, ó, tá vendo? Da CDHU. Então, estou fazendo um aqui e outro aqui. E aqui um meio coletivo, uma pia e tal, não sei o quê. Então, esse modo que eu faria na CDHU, eu estou fazendo Itaipa para entender o espaço e aproveitar a brincadeira, né? Aí, obviamente, você vai lá, corta a terra, eu precisava fazer um nivelamento, aí eu já fiz um depósito de terra, porque quanta terra você precisa para fazer essas paredes? Quanto vai de terra? Né? Então, isso é do próprio terreno. Eu precisava fazer um nivelamento, então eu já aproveitei, acertei e deixei o terreno. Porque senão você tem que importar terra. Então eu tenho mais ou menos 24 metros cúbicos de terra aqui. Fiz essa grande monte, que é o que eu vou precisar usar no entaipamento. Então eu já deixei reservado. Agora estão batendo na betoneira, só batendo na betoneira para ele ficar mais solto, e vamos ver se vão precisar peneirar ou não, né? E estamos fazendo um teste para ver se precisa pôr um pouquinho de areia. Bom, aí eu montei os painéisinhos, tá? Esse foi só um teste para montar o painelzinho de canto. Então, qual é a proposta? Montar os de canto, vai um travamento aqui em cima. Eu não trouxe muito desenho porque não tem. Aí eu fui montando os painéis aqui, ó. Tantos painéis, isso aqui. Isso peguei o rapaz que trabalha lá comigo, que é o caseiro, que fica lá, que nunca fez isso. Montei um gabarito e ele foi montando. Aqui no chão, aproveitar, a madeira está em cima, mas embaixo eu tinha esses painéis antigos, que eles são de EPS com tela por cima e tela por baixo. Teve um pessoal que começou a fabricar no Brasil, para essa ainda era importada, eu tinha comprado uma da Itália, isso é sobra. Então os italianos montam isso, eles soldam já com EPS, uma pecinha inclinada. Então o EPS fica exatamente na posição, você vem dar uma argamassa de 2 centímetros. Né? Então eu aproveitei para fazer os banheiros. Então aqui os painéis, isso feito com madeira porcaria, tá? Assim, pinos de 7 centímetros, bruto, o mais barato que tem, que eu estou testando, né? E aí começamos a montar a ideia da malha de bambu, que eu estou cortando lá mesmo, dividindo, né? E aqui você vê que eu montei em pé, a gente deu a massa por fora e a massa por dentro, aqui ainda estava dando. Aí toda a parte de passagem, água, tal, não sei o quê. Uma pilha de painéis. O que eu fiz para tratar? É um tratamento ainda paliativo, mas é com maçarico de gás. Então, eu estou queimando todos esses bambuzinhos, tá? E depois nós estamos amarrando. Amarrar é o problema. Bom, vamos testar barbante, arame. Aí, bom, arame legal, barbante ainda... Bom, aí vamos testar a fita Hellerman. A fita Hellerman, né? A famosa enforca-gato. Aquela de nylon. Aí, meu... O cara monta, um segundo ele monta, eles montaram, teve um dia eles montaram, eu vou usar 60, teve um dia eles montaram 20, o cara e a mulher dele, muito rápido, né? E aí tem toda uma coisa, o bambu tá para um lado, pro lado aberto, pro outro lado para fora, por causa da taipa.
né? Aqui o pacote de peças. E aqui uma coisa que a gente fez pré-fabricado, por quê? Para rebocar no teto é sempre chato. Aí, junto com o pedreiro conversando, no fim, você começa a falar de pré-fabricado, primeiro ninguém acredita, né? Aí chega no fim e fala, pô, você está falando, não dá para a gente já fazer essa lajinha no chão, porque para rebocar assim é chato. Eu falei, pô, gostei. Então aí ele mesmo deu a ideia, aí a gente fez então a lajinha no chão, dividida em 3 pedaços, para poder transportar. Aqui ele já desformou, então nós fizemos um lado, esse lado ficou o forro, depois por cima é fácil você pôr massa, né? Então a gente botou no local. É isopor, é EPS. Tá? É isopor. E aí, como é que eu ponho lá em cima? Sem máquina. Aí montamos um andaime, 2 linhas de eucalipto, que eles foram empurrando até lá, vai lá, e monta em 2 pessoas. Estratégia do piniquim. Entendeu? E aí o banheirinho pronto. Tá? Bom, aí foi montando os painéis, essas que estão abertas vão ser esquadrias, né, janelas. E então, esse sarrafo eu estou pensando em passar ou uma linhaça, mas eu fui visitar agora a piscina da Maré do CISA lá. E sabe o que é o tratamento da madeira? Que eu perguntei? Óleo queimado. Ela ficou preta, então eles pegam óleo de caminhão ou de carro queimado e deram várias demãos, porque eu falei, mas vocês carbonizaram? Aí o arquiteto falou, não, isso aqui foi aplicado demão de óleo queimado. Aí eu falei, puta, acho que eu vou aplicar um óleo queimado aqui para dar uma proteção. Eu vou entaipar 7 centímetros, que é a largura, a minha ideia. Aí eu vou tirar a fotografia, a foto térmica, para a gente verificar o calor. No projeto eu pensei em 10 centímetros. Mas eu não sei se de repente eu deixo 7 com ela aparecendo. Mas eu vou fazer essas fototermográficas, porque ela vai dando a temperatura para a gente registrar. Então, vou aproveitar para fazer. Esse é o rapaz que montou lá tudo para mim, que a gente foi junto, ficou lá junto. Aqui as borrachinhas, isso aqui foi o Pedro que soltou. Não sei se ele está assistindo. Pedro que montou isso aqui. É. E aí, a história do desenho do fax. Aí eu precisava mandar para ele. O Pedro ia lá montar e eu não conseguia ir. E aí eu fiz uns croquis, tá vendo? Croquisinho, foto e mandei pelo WhatsApp. Ó. Pedro, no cantinho tem o concreto, aí você tem que. Vai montar uma peça aqui, outra peça aqui, aí tem 11,5 aqui, 10 aqui, 1,5, 7, para poder soltar o cantinho, né? Mandei para ele. Um corte, tá? Que aí tem o piso, a borrachinha, e nós estamos parafusando isso com bucha, né? Piso, a madeirinha. Você vê que o projeto executivo está manuscrito, né? Mas funcionou. E aí a posição do painel na madeira no piso, né? E aí a borrachinha sendo colada, tá? Com PU, a gente colou a borrachinha para depois. Então isso tem que estar, estica a linha, é chato. Mas é um trabalho que com cuidado você faz, né? Foi o Pedro e ele que fizeram. O cantinho, fazer o cantinho para apoiar. Que aí eu mandei esse desenho. Mandei esse desenho, eles fizeram isso. Ficou bem, o desenho funcionou. E eles montaram direitinho. Aí uma visão geral. Bom, eu acho que é isso para a gente não prolongar muito. Tá? Depois a gente fez isso aqui, em Campinas, aqui em São Paulo tem o FICA, né? Aí a gente montou lá em Campinas um grupo que chama AJA, o nome surgiu porque é AJA Habitação, AJA Habitar, que é um fundo, a gente comprou uma casinha no centro, mas a ideia é pegar imóveis antigos que possam ser restaurados e tombados depois. E nesse caso, o programa acertou para 4 famílias, mulheres que têm filho e são solteiras ou trabalham sozinhas. Então essa casinha de 1925 está sendo transformada em 4 estúdiozinhos, com uma cozinha coletiva, que a gente essa casinha aqui, ó, tá? Só uma curiosidade, porque nós estamos fazendo o que também para arrecadar dinheiro? Nós temos 2 oficinas lá. Uma oficina de recuperação da parede, que tinha uma trinca, e uma oficina de revestimento. Que aí os alunos pagam essa oficina, mas isso reverte para a obra, né? Mas aí tá, o pessoal do FICA teve lá também e tal. E tem alguns investidores, né, que estão. A gente está prometendo devolver o dinheiro daqui a 10 anos. Né? E isso vai ser alugado por R$ 400 para cada família. Né? Aí os meninos que fizeram
A gente botou isso antes para desenhar, né? Porque aqui tem molduras de concreto também. É 1925, você já tem essas molduras, já eram pré-fabricadas em concreto. O pessoal fazia para cimento, né? Para poder colar. Aí só curiosidade para fechar, e você vê que é uma casinha de 1925, aqui tem um porão que estava assim, e essa passagem, né, que usa de ventilação, então a gente e um lugar eles tinham aterrado, a gente retirou e está retomando toda essa ventilação original. E aí nós fizemos, aqui tinha uma trinca, aí a gente fez essa oficina, isso aqui é um mestre, é um cara que trabalha muito com taipa, tijolo, inclusive trabalhou em Portugal um tempo, tem feito umas coisas para nós. Aí desmontamos então a parede e depois refez de novo a parede. Então, ele mostrou para o pessoal o traço. Foi um dia, aí o pessoal acompanhou, ajudou a participar. E aí fizemos essa de revestimento, que o revestimento é a base de cal, original. E nós chegamos lá, o empreiteiro já queria botar assim, não, peraí, é cal. Então nós aí fizemos uma oficina para ele entender como é que era, para os alunos, porque a parede é de cal, não tem cimento no reboque. Aí a gente fez o traço de cal, a gente fez 3 paredes, demarcou 1, 2, 3 aqui, fizemos 3 trechos, seu mestre que trabalha lá está pondo. Aí a gente botou a molecada para pegar na colher, né? Então foi legal, porque todo mundo fez. Aí nós fizemos, então, 3 traços, um traço bom, que é o traço ideal, um traço com excesso de cal e um outro faltando cal. Aí para ver como é que dava os acabamentos, né? E o que tinha excesso de cal, depois de 2 horas, já tinha fissurado. Aí eu botei o fissurômetro para ver. Então, o excesso de cal fissurou. A do meio ficou muito boa, deu um acabamento melhor. Essa aqui também ficou boa, mas ela tem menos cal. Ela não fissurou, mas ela ficou mais rústica. A melhor é o traço correto. A gente fez 3 traços. Um que deve ser, um para mais, um para menos. E é isso. Então, é um pouco essa ideia que a gente está tendo. Quando a gente pensa em construir, principalmente numa comunidade, como é que nós vamos formar essa turma? E como é que nós vamos botar a mão na massa também, né? Cada hora que a gente entende a mão na massa, a gente também entende o projeto. Como é que são os caminhos. E você tem sempre gente que tem conhecimento. Tem um cara que, pô, já reboquei, eu já não sei o quê. Então, também, como é que você aglutina essas pessoas? Um carpinteiro que já trabalhou, né? Então, sempre tem uma coisa interessante, sabe esses bancos que tem na frente, que foi feito bicicletário e banco? Foram os alunos que fizeram, né? Já estavam formados até. E aí produzimos lá na oficina também, e a montagem tinha que ser à noite. E marcaram para um dia à noite que eu não estava aqui. Então eu fiquei meio agoniado, porque você fica assim, a gente acha que também não vai dar certo, né? Mas as pessoas fazem. A gente também tem que entender que as pessoas sabem fazer, tem que ficar sozinha, né? E estava o pessoal da nossa pós por aqui, até falou, dá uma ajuda para os meninos lá, e veio o Munk à noite e tal. Bom, aí ajudaram a montar, e sabe quem ajudou mesmo a fechar o esquema, que já tinha trabalhado em Munk montar? 2 ou 3 moradores de rua, que vieram junto e ajudar os caras a montar. Os caras, puta, que legal, porque eu já trabalhei nisso, agora eu estou na rua. Não sei. Então é muito louco, porque você sempre tem alguém que sabe fazer alguma coisa. E então, a princípio, eu queria colocar isso, quer dizer, como é que a gente pensa as várias técnicas, para a gente não ficar pensando só em uma técnica, mas como é que a gente consegue conjugar essas técnicas. Isso vai refletir no desenho e no diálogo com a comunidade, né? Não sei se deu para atender perguntas, porque ninguém perguntou nada, nem lá do online, nem aqui. Falei, é só você que comenta. Você. Não, aqui vocês comentaram bastante. Alguma dúvida? Vou fazer um comentário só, Giovanni, porque eu acho que vai ser muito legal para as equipes agora. Então, agora, quebrando a cabeça, né, como que, enfim, aprofundam os projetos e tal, e com muitas, vamos dizer assim, encruzilhadas, assim, né? Então, como é que vai ser a implantação, como é que vai ser, não sei o quê. E aí, se a gente der agora uma repassada no projeto, pensando na questão da construção, na questão do canteiro, acho que tem umas coisas muito interessantes aí, né? Então, vai fazer a concretagem, daí já aproveita e já vira quadra, ou, enfim, essa coisa que, de repente, o processo da construção, ele vai trazer dicas para a implantação mesmo, né? Como é que o caminhão vai entrar, como é que vai... Enfim. Então, acho que acho que o convite agora é esse. Nesse sábado, a gente vai ter uma oficina para, né, aqui juntos e até fazer alguns modelinhos lá Maquete,
lá no galpão, até usando coisas lá. Eu acho que é uma oportunidade para esses testes agora, né? Para nos aproximarmos cada vez mais de uma Uhum. que construa, de repente, toda aquela região ali, todas as áreas de provisão. Imagina, né? Então, onde seria o melhor lugar da fábrica? Ali. Ou, Sim. de repente, seriam várias mini fábricas e um Hum. lugar para produção, outro para montagem. Enfim, acho que é um convite interessante para a gente, naquela escala ampliada, entender o que é esse movimento todo de É. construção da área. Né? É muito legal. E na área... Não, pode falar. Ainda no contexto. E ainda num contexto de que o nosso entorno tem muitos galpões abandonados, Sim, sabe? sim. Que, se eu não me engano, tem galpões que também produzem esse tipo de Uhum. material. Não sei especificamente qual, mas tem esse contexto também. Então, quem Tem. sabe vai fazer uma relação, quem sabe, desses galpões. Não sei se o senhor já conhece. Conheço. Então, bem deve saber. É. Fazer essa ponte, né? Que sempre volta essa questão dos galpões, né? Como reviver aquela rua com... Sim. Tem. Pensar em pontes que podem conectar eles com Haiti, quem sabe. No contexto que eu estou no grupo que trabalha o terreno do Haiti, né? Mas, enfim, Sim. tem outros lá, terrenos de Zeis também que as pessoas estão fazendo no projeto, pode pensar em algo, sei lá. Fora a habitação, tem também uma questão de infraestrutura, canaletas, como tem aquelas que apareceram. Na graduação, no exercício único, a gente fez um trabalho com os alunos do 5º ano lá no Haiti. E teve alguns que fizeram o protótipo, tem de canaleta, projeto para praça, foi feito uma série de coisas. Que talvez possa até depois dar uma olhada, algumas coisas pré-fabricadas que eles fizeram, canaleta para canalizar água de chuva. Não, na graduação a gente fez, eles fizeram. Eu não sei se tem lá alguns que voltaram para lá. Fez em argamassa, teve... Então essa infraestrutura também dá para pensar, né, como é que é essa infraestrutura e tal. Então acho que assim, tem um campo muito grande para pensar na pré-fabricação. Tudo dá para ser pré-fabricado. Né? Você vai pensar, e aí vai gerar um desenho. A pré-fabricação sempre exige uma conicidade. Se for pré-fabricação com argamassa, por exemplo. É como fazer bolo, né? Tem que ser cônica a forma, senão você não desforma. Tem as formas de silicone que estão entrando muito bem também, que tem as de bolo também, né? Que para tirar, você tira o sol do silicone, é fácil. Então a forma de silicone também funciona bem, porque você pode fazer uma caixa de madeira, só que você tem que fazer um molde antes, seja um molde de madeira, seja um molde de gesso, para você vir aplicando o silicone, que aí não precisa de desmoldante. Então, tem muitas, você pode fazer forma de madeira, pode fazer forma de gelo, tem forma de gelo, você faz uma coisa, funde e depois você deixa ele derreter e desforma sozinho. Então, tem muitas opções, tem a madeira, a fibra de vidro é um material muito bom. Eu já fiz coisas que foram pequenas, que é loja de plástico, né? Aquelas lojas de plástico, às vezes você acha umas formas lá que dá para você aproveitar de forma. Você vai fazer um piso, por exemplo, de repente você pega uma forminha de bolo pronta e faz o piso. Tem redondo, tem não sei o quê. Então é legal você ir ficando um pouco de olho nessas coisas de como fazer a forma, né? Que é o pulo do gato na questão do argamassa. Ou na questão da terra, você pode também fazer terra. Pode até queimar, né? Mas a queima você precisa de forno. Então tem muita coisa. A hora que você vai discutir, você tem energia, não tem jeito. É como você pegar a história dos materiais. O cimento, a primeira fábrica de cimento foi em Sorocaba, em 1888, um pouco antes da virada da monarquia para a república. Mas a fábrica maior mesmo acontece aqui em Perus, em 1926, que vai funcionar. E a Votorantim vai montar a Votorantim em 1929 em Votorantim. Porque aquela região de Sorocaba é uma região... Por exemplo, a cal que vinha para São Paulo no século XVIII vinha do litoral, dos sambaquis, que são as áreas que, por causa das áreas calcárias, as conchas e tal, formava cal, que subia de burro para cá. Aí que eles vão
encontrar uma jazida em Sorocaba em 1830 para 40, aí assim a cal começa a vir de Sorocaba para São Paulo. Mas antes subia de burro pela... Então é interessante ver essa questão do material, de onde vem esse material, como é, né? De onde vieram as pedras para fazer o concreto daqui? Era daqui da região de Guaianás, as pedreiras estão ali. Pô. Hoje elas estão um pouco mais para frente ali em Calcaia não, em Caieiras, né? Mas você percebe que a cidade tinha uma... A areia era extraída do rio Tietê, pô, para produzir coisas. Então, como é que é? De onde vem esse material? Como é que você fornece esse material? E a gente precisa tomar muito cuidado, porque você tem algumas coisas que, por exemplo, você tem alguma coisa no Mato Grosso, você tem muita madeira lá, mas aí o cara faz uma madeira engenheirada lá, que saiu de Santa Catarina, fazendo não sei o quê, andou de caminhão não sei quanto, para você montar. Você podia ter pego madeira nativa, né? Então, como é que você ajusta o material? Bom, aqui tem aço, aqui não tem, aqui tem mineral, né? Quer dizer, no deserto, na região do Saara, você não tinha árvore, então você trabalha com mineral, pedra, terra, né? Aonde está esse material? E como é que está essa relação com a natureza de exploração? Porque você foi tendo, vamos explodindo montanha aí para fazer concreto, né, meu? Explodindo. E a argamassa a gente defende que ela tem um impacto um pouco menor, não que não tenha, porque a areia pode ser areia de rio. Tá? No geral, rios que são mais serpentários, porque você tem reserva de areia nos cantos. Então não tem problema você desassorear e tirar o rio ali, porque você tem, que era o rio Tietê, né? O rio Tietê era uma serpente, né? Então a areia é uma operação mais tranquila, você não precisa explodir montanha. O cimento tem um problema, porque você tem que manter um forno moendo lá a 1.400 graus dia e noite. Dá para fazer cimento de outra coisa? O pessoal na Índia tem um programa que dá para fazer com palha de arroz. Você queima a sílica dela, vira o cimento, vira uma cola, que é a sílica. Mas haja palha de arroz. Então, quer dizer, agora, se você usasse... O que eu acho que a gente tem que usar as coisas com parcimônia. O que polui mais, nós usamos menos. Você pega o alumínio. Tem uma tabelinha, o pessoal fez madeira, produção de carbono 1, a madeira. O concreto, 6 vezes mais produção de carbono do que a madeira, o aço, 16 vezes, e o alumínio, 150 vezes. Então, o alumínio é muito mais poluidor, porque o processo de produção com ácidos é violento, a extração da bauxita. Então, quer dizer, bom, então precisamos mesmo do alumínio? Ok, então vamos usar um pouquinho aqui. Então, como é que a gente... Por isso que eu falei da gente tentar ter uma planilha de custos e uma de carbono. Como é que a gente vai... A Europa hoje já exige. O projeto não é aprovado porque a sua taxa de carbono está alta. Pode mexer no seu projeto. Nós estamos um pouco longe disso, mas a gente que está querendo pensar a coisa certa, a gente precisa devagar ir começando a fazer esse equilíbrio, né? Bom, pessoal, o que eu queria comentar, acho que a princípio é esse, espero que eu tenha contribuído e então, se vocês não dormirem à noite, eu vou ficar bem contente, porque aí vocês vão ficar pensando. Quero agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade de falar com vocês. Obrigado. Ok? Se vê. Nada.